Tudo começa quando estranhos monólitos simplesmente caem do céu sobre a cidade. Então barreiras de proteção foram ativadas, formando um enorme pilar de energia. Mas monstros conhecidos como bestas do desastre invadiram o mundo humano. Assim, uma horda de criaturas bizarras e terríveis apareceu trazendo caos. Em meio à confusão, um pai se sacrifica para proteger seu filho de um ataque. A cidade estava um pandemônio, com pessoas correndo e sendo atacadas. A criatura de chamas azuis não se importou e continuou seu ataque violento. Em seguida, ela lança um ataque de energia na direção da mãe do garoto. Ela também se sacrifica por seu filho, Itsukitema, e pede para ele fugir. De repente, nosso protagonista acorda assustado daquela lembrança horrível. Uma garota de cabelo rosa nota que ele está viajando e o cutuca. Ela pergunta se está tudo bem, pois ele parecia completamente fora de si. Logo em seguida, ela estranha e pergunta por que ele estava chorando. Seu amigo de óculos chega brincando que ele sempre dorme nas reuniões. Enquanto isso, o homem no palco fala sobre a guerra de 10 anos atrás. O amigo explica que aquele é Mendo Izumi, o comandante do continente norte. Além disso, ele conta que Mendo foi o primeiro despertado da história, e que até mesmo o herói mais forte da humanidade foi aluno dele. Mendo revela que tocar no monólito pode despertar poderes em pessoas normais. Por fim, ele diz que está ali para transformar todos em despertados para a guerra. Imediatamente, o monólito surge do chão com uma energia dourada em volta. Os estudantes vão à loucura com a chance de finalmente virarem despertados. O amigo de Itsuki está super animado, mas nosso herói parece bem sério. Então, nosso garoto começa a andar na direção da pedra, ignorando todo mundo. A garota de cabelo rosa fica preocupada com a atitude estranha do rapaz. Com um olhar sinistro e olhos vermelhos, ele diz que o dia finalmente chega. A galera começa a tocar na pedra, mas nada acontece com o primeiro aluno. Outros comentam que se nem o atleta recordista conseguiu eles, também não vão. Vários outros estudantes tentam a sorte, mas todos eles falham miseravelmente. A multidão fica desanimada, pois ninguém da escola despertou até agora. O guarda então chama o próximo da fila, um cara chamado Hikaru Oishi. Os alunos se preocupam, pois Hikaru é um valentão, e a pedra começa a reagir. De repente, o monólito solta raios azuis e Hikaru começa a flutuar no ar. Uma tela mostra seu status e ele se acha por ter despertado poderes de raio. Uma moça de cabelo azul reporta que os status dele são bem acima da média. Todo convencido, Hikaru pergunta se o velho Mendo não tem nada para lhe dizer, mas de repente nosso protagonista aparece e coloca a mão no ombro dele. O valentão fica furioso e grita para Itsuki tirar a mão suja dele, agora mesmo. O pessoal na plateia vê que Itsuki furou a fila e acham que ele vai se dar mal. Nosso herói então toca na pedra e a moça sente uma emoção intensa vindo dele. Itsuki toca na pedra e a moça nota que a determinação dele é diferente dos outros. Até mesmo Mendo fica surpreso com a energia que está sentindo vindo do garoto. Nosso protagonista então revive em sua mente a imagem da criatura que o traumatizou. De repente, uma coluna de luz imensa sai do monólito, envolvendo o nosso herói. A energia se transforma numa flor gigante que cobre toda a área da escola. A galera fica de boca aberta com o show de luzes que é muito maior que o de hoje. Seus amigos ficam super orgulhosos e felizes com o despertar impressionante dele. Mendo percebe que esse fenômeno só acontece com a classe mais rara, Quebrador de Ordem. Enquanto isso, o valentão Hikaru não consegue acreditar no que está acontecendo aqui. Itsuki então acorda num lugar estranho e se pergunta se finalmente despertou. Ele está sentado no meio da flor de energia que se formou no mundo real. Uma tela de status surge e mostra sua classe Quebrador de Ordem e o dom Nirvana. Mas quando ele olha os seus atributos, todos eles estão completamente zerados. Porém, seu dom Nirvana ativa e aumenta todos os seus status em 200 pontos. Nosso garoto entende que mesmo sem upar de nível, ele pode ficar forte de outro jeito. Do lado de fora, a luz é tão forte que cega todo mundo que está por perto. Aos poucos, a silhueta de uma pessoa começa a sair de dentro da luz. Oishi fica chocado quando percebe que a pessoa saindo de lá é o Itsuki. A moça de cabelo azul não acredita no status dele. Nosso herói é o despertado novato mais forte de toda a história. A tela mostra o status do nosso herói com um total de 800 pontos. A galera da escola vai à loucura e o diretor chama isso de um feito histórico. Mas o valentão Oishi fica todo bravinho e cheio de raiva porque o garoto roubou sua fama. Então ele libera seus raios elétricos em todo mundo e chama Itsuki de perdedor. Em seguida, Oishi salta e prepara seu novo golpe, a serpente de prata, para atacar. O sistema do nosso herói detecta a habilidade e ativa o Overmimes para analisar ela. A barrinha de análise começa a subir bem rápido, enquanto nosso garoto fica tranquilo. De repente, o ataque de raio atinge o chão com tudo, mas não acerta ninguém. O pessoal fica confuso, pois virou um clarão e do nada, isso que simplesmente sumiu. Então nosso protagonista aparece atrás de Oishi, segurando a cabeça do valentão. Com um olhar frio, ele diz que Oishi tem sorte de ser humano, senão já estaria frito. A galera só observa o valentão paralisado de medo enquanto a análise continua.
Estando quase completa a análise do golpe, o nosso garoto fica ali parado de boa. Finalmente a análise chega a 100% e ele aprende a onda de trovão. Do nada um novo clarão surge e o maluco ali agradece por estar de óculos escuros. A tela então mostra que a análise da serpente de prata foi um sucesso total. Agora nosso protagonista está envolto em raios azuis e parece ainda mais forte. Todos ficam chocados pois o raio dele é mais brilhante e Oishi não entende nada. Seus status sobem mais uma vez e o total agora é de 840 pontos. De repente, o tempo fecha e começa a chover enquanto algo estranho cai do céu. Um novo monólito sombrio aparece no céu e solta raios roxos por toda parte. A moça de cabelo azul manda todo mundo evacuar e Mendo acha que o alvo é ele. Ela fica apavorada e diz que eles também deveriam correr, pois não são lutadores. Mas Mendo diz que se eles correrem todos vão entrar em pânico e aponta para Itsuki. Enquanto todos os alunos fogem desesperados, nosso herói caminha até o perigo. O monólito então cai no chão com um grande impacto e levanta muita poeira. Seu amigo Rico grita que uma besta do desastre está vindo, mas Itsuki nem se mexe. Rico e a garota de cabelo rosa dizem que ele é um novato e não deveria lutar. Nosso protagonista olha para trás e com um olhar calmo pede para confiarem nele. Então os dois fogem enquanto o garoto se prepara para enfrentar a ameaça sozinho. Com um sorriso sinistro, nosso herói fica animado para sua primeira luta de verdade. Ele revela que aquela é a mesma criatura que matou seus pais. E esse é seu dia de sorte. Um esqueleto de fogo azul surge e a tela mostra seu status de 295. Nosso garoto fica ansioso para testar a habilidade que acabou de copiar do valentão. Sem perder tempo, ele avança com tudo para cima do monstro, usando seus raios. Itsuki junta energia no seu punho e diz que não vai deixar mais ninguém morrer. Então ele acerta um soco de raio direto no peito do esqueleto com toda a sua força. O golpe é tão forte que explode tudo em volta e manda o monstro pelos ares. A moça de cabelo azul fica chocada pois Itsuki derrotou a besta com um só golpe. Porém, Mendo explica que a velocidade dele é ótima, mas não é o bastante para vencer. Mendo diz que a segunda skill do esqueleto queima tudo que toca com fogo azul. Vendo o amigo em perigo, Rico e a garota de cabelo rosa gritam desesperados. Enquanto isso, o valentão Oishi ri da cara dele e diz que o garoto vai virar cinza, mas o sistema do nosso herói ativa e começa a analisar o ataque de fogo do monstro. A moça de cabelo azul se preocupa, pois nenhum despertador nível 10 aguentaria isso. Ela lamenta a morte do gênio, enquanto Itsuki sente na pele a dor de ser queimado. Ele então se lembra de sua mãe, que sofreu da mesma forma, antes de partir. Porém, Mendo assiste tudo com calma, pois sabe que o garoto tem um truque na manga. O corpo do nosso protagonista é consumido, mas a análise chega a 100%. O cara de óculos escuros perde a esperança, mas a flor de lótus azul aparece de novo. Itsuki está curado dentro da energia e se pergunta qual skill vai aprender agora. A tela mostra que ele ganhou a muralha de gelo negro e seus status aumentaram. Então a flor de lótus azul brilha intensamente ao redor do nosso herói. Ele flutua dentro dela, completamente recuperado e mais forte. Seus amigos e a plateia comemoram pois o garoto conseguiu um milagre. A moça se pergunta sobre a recuperação e Mendo diz que ele é um quebrador especial. Mendo fica curioso para saber quais são os limites dessa regeneração incrível. O esqueleto não gosta nada disso e ataca com suas chamas azuis, mais uma vez. Mas nosso herói usa sua nova skill e cria uma armadura de gelo negro. As chamas atingem o garoto, mas ele parece estar protegido por sua nova defesa. Dentro das chamas, sua armadura de gelo o protege totalmente do ataque. Então ele usa sua nova habilidade e avança com um dragão de gelo e raio. Em seguida, nosso herói cria uma espada gigante de gelo com sua nova e com um único golpe ele corta a besta do desastre com facilidade. Os alunos ficam chocados com a velocidade do garoto, pois ele sumiu e reapareceu. O valentão Oishi não acredita e a moça se pergunta se ele é mesmo um novato. A armadura e as armas que ele cria são uma habilidade de nível Deus. Seu amigo Rico grita seu nome e corre em sua direção muito aliviado. Ele o abraça feliz por sua vitória e nosso herói pergunta onde está a Sayo. Rico diz que ela estava ali quase chorando, mas sumiu depois da luta. Nosso protagonista olha para a multidão e se pergunta se ela ficou brava. Mendo então manda Choa limpar a bagunça, pois ele vai levar o garoto. Seu amigo tenta acalmá-lo e diz que ela só foi tocar no monumento. De repente Mendo aparece e chama nosso herói pelo seu nome completo. O comandante e o novato mais forte da história ficam frente a frente. A galera fofoca se ele vai virar aluno de Mendo, mas acham impossível. Rico fica nervoso com a situação e inventa uma desculpa para sair dali. Mendo então diz para nosso herói que ele é um garoto muito especial.
Itsuki fica confuso e não entende o que o comandante quer dizer com isso, então o velho revela que consegue sentir a raiva e o ódio no coração dele. Mendo quer saber o motivo de tanto ódio e o nosso herói começa a se abrir. Ele explica que tudo começou há 10 anos, quando seus pais foram atacados por uma bestia. A imagem de seu mais novo apavorado volta em sua mente com força total. O garoto conta que ele quase partiu, mas um despertado o salvou bem na hora. Mesmo assim, ele teve que assistir sua mãe ser consumida pelas chamas azuis. Seu eu do passado só conseguia gritar por sua mãe completamente desesperado. Naquele momento, o garoto se culpou pela morte de seus pais e ficou arrasado, mas então ele viu a criatura que era a raiz de todo o mal bem na sua frente. Com seus olhos vermelhos de ódio, ele jurou que iria se vingar um dia, e com lágrimas nos olhos, ele grita que vai acabar com todos os demônios. O comandante estranha, pois mesmo com tanto ódio, ele ainda consegue chorar. Itsuki diz que as lágrimas o lembram de nunca esquecer o seu objetivo. Então, Mendo convida para ser seu aluno e entrar na Liga dos Salvadores. Ele explica que a Liga é uma organização com os melhores despertados do mundo. Além disso, os membros ganham armas e um salário de 10 mil ouros por mês, porém, o preço é lutar na linha de frente para proteger a segurança do povo. Nosso protagonista não se importa com recompensas ou com os recursos, o que ele mais quer é a chance de lutar contra as bestas na linha de frente. Mendo diz que só os 100 melhores de um torneio podem se tornar salvadores. Nosso garoto então pergunta qual é o recorde de pontos para ele ter uma meta. Mendo diz que o recorde é de 115 mil pontos de um tal Teiwadin. Nosso herói lembra que Teiwadin é a luz da humanidade e o despertado mais forte. O velho avisa que Dion é especial, mas que nosso garoto tem potencial para chegar ao seu nível. Com um olhar determinado, o nosso herói diz que vai superar o tal de Teiwadin. O comandante fica observando o garoto com um olhar bem sério. Ele pensa que os jovens estão seguindo Itsuki, mas isso não basta para vencer a guerra. O velho espera que alguém o supere como um novo sol nascendo no horizonte. Mendo então sorri, pois o sol que ele tanto esperava finalmente apareceu. Nosso protagonista olha para um prédio gigante e pergunta o que é aquilo. O comandante explica que os monumentos conectam este mundo com o das bestas, então se eles matarem apenas as criaturas e deixarem a pedra mais delas, virão. Por isso o prédio serve para isolar os monumentos e também como campo de treino. Nosso garoto pergunta se é uma instalação de treino e Mendo confirma que é um estágio, mas ele avisa que as bestas dali são fortes e por isso o lugar é o cemitério de novatos. O velho revela que o recorde de Tim foi de 3 minutos e 14 segundos, então ele desafia o garoto a limpar em menos de 3 minutos para virar seu aluno. No prédio a galera vê Mendo e se pergunta quem é o novato ao lado dele. Nosso garoto então se questiona se esse tal de Teiwadin é tão famoso assim. Ele olha para o painel e vê que o nível da besta do estágio é 10. Enquanto isso, a multidão comenta que ele é um novato e só pode estar ali para paquerar. Nosso herói ignora todo mundo e vai até a recepcionista para entrar no estágio. A moça pergunta quantas pessoas vão entrar e ele responde que é só ele mesmo. Ele fica ali parado na frente dela, esperando para poder entrar no desafio. Ela fica irritada e acha que ele está brincando, pois o lugar é muito perigoso. A galera ao redor começa a rir, achando que ele está levando um fora da moça. Itsuki então diz que ela entendeu errado, pois ele não tem interesse nela. Ela não acredita e oferece o número dela só para ele ir embora e parar de fingir. Com um olhar sombrio, ele diz para não fazer repetir e apenas deixá-lo entrar. Assustada, ela entrega o bracelete e ele reclama que ela devia ter feito isso antes. As pessoas o chamam de idiota por ser nível 0 e tentar um estágio de nível 10. Um dos caras ali diz que mesmo com um dom especial, o nível dele ainda é muito baixo. Nosso protagonista então vai até o portão para escanear seu bracelete. Sua entrada é aprovada e o sistema libera o acesso para o despertado Itsuki. Tema: ele se prepara e diz que a promessa é terminar tudo em menos de 3 minutos. Em seguida, um cronômetro na tela começa a contar o tempo a partir do 0, assim nosso garoto libera sua aura de poder com seus olhos brilhando. Dentro do estágio, nosso herói corre na direção de um monólito gigante. Com um olhar focado, ele se prepara, pois sente algo se aproximando. Então uma criatura de madeira nível 4 surge e o ataca com tudo, mas nosso garoto invoca um machado de gelo e contra-ataca na hora. Ele corta o monstro no meio e provoca os outros que estão por perto. De repente, uma horda de criaturas iguais aparece cercando nosso protagonista. Do lado de fora, Showa questiona Mendo sobre o estágio escolhido para o garoto. Ela diz que superar Chewa é impossível e o velho brinca com suas palavras. A moça então se lembra quando viu Teiwadin derrotar uma besta nível 97. Naquele momento, os olhos dele eram frios e não pareciam nada humanos. Ela diz que aqueles eram os olhos de um deus com um poder imenso. Mendo concorda que o garoto tem potencial, mas ainda uma joia bruta, pois se Teiwadin é um deus, o nosso herói é um demônio movido pelo ódio.
Enquanto isso, Itsuki derrota a criatura e nota que ela era fraca demais. De repente, uma criatura sombria e bem maior surge das sombras atrás dele. Nosso protagonista não perde tempo e ataca o novo monstro com seu gelo. Ele derrota o bicho facilmente e se pergunta se o desafio era só aquilo. Porém, o sistema ativa e detecta uma skill de regeneração no monstro. A análise da habilidade começa e nosso herói percebe algo estranho. O monstro se regenera e ataca com vários cipós na direção do garoto. A tela mostra que o monstro agora é nível 10 e nosso herói vê que não será fácil, então ele usa sua muralha de gelo negro para se defender do ataque dos cipós. O garoto entende que precisa causar muito dano para parar a regeneração, assim ele desvia e corta vários cipós com suas lâminas de gelo. Em seguida, nosso herói acerta um golpe vertical com tudo para cima do bicho. A criatura é dividida no meio pelo ataque, mas ainda não foi derrotada. Com um sorriso maligno, ele diz que vai picar o monstro para ele não se curar mais. Então nosso protagonista usa sua arma de gelo para separar as duas partes. Com isso, o monstro explode em vários pedaços e a poeira sobe por todo lado. Ele fica cansado pois usar o gelo por tanto tempo está drenando sua mana, mas de repente a criatura começa a se regenerar de novo a partir dos pedaços. O monstro o ataca e mesmo depois de tudo, ele ainda não partiu dessa pra melhor. Porém, nosso herói percebe que a cada defesa a porcentagem da análise aumenta. Ele bola um plano para usar os raios e se manter longe até a análise terminar. A análise está em 75%, mas o tempo está quase acabando. Então ele decide usar o raio e o gelo juntos para acelerar o processo. Nosso garoto sabe que se sua mana acabar antes da análise, ele vai de base. Mesmo apanhando ele, continua focado enquanto a análise chega a 80%. Ele pensa que se partir ali, é porque ele não era forte o bastante. Com os olhos vermelhos, ele se prepara para lançar seu ataque mais poderoso. Com um último esforço, ele ataca o monstro, mas acaba sendo perfurado. Nosso garoto fica exausto e sem forças para continuar a lutar. Sua mana se esgota, mas a análise do sistema chega a 99%. Porém, ele nota que o Mimesis não precisa de mana e diz que a vitória é só... Então a análise completa e ele aprende a skill Explosão de Lotus. A nova habilidade causa dano em área e escala com o consumo de mana. Além disso, ela recupera suas feridas e aumenta seu status em 20 pontos. Nosso herói então se prepara para ativar sua nova e poderosa habilidade. Ele junta as mãos e libera todo o poder da explosão de Lotus. Uma enorme explosão de fogo consome a criatura por completamente. O monstro é desintegrado e não sobra nada, além de poeira e cinzas. Nosso protagonista acha a nova skill bem forte e fica satisfeito com o resultado. Ele nota que o Mimesis também restaurou sua mana e limpou a área toda. Em meio à fumaça, nosso garoto vê um cristal verde brilhando no chão. Do lado de fora, a recepcionista se desespera, pois o tempo está acabando. Cho também acha impossível que ele vence em menos de 3 minutos, mas de repente a tela do desafio fica verde e mostra um novo recorde. Ela fica de boca aberta e não consegue acreditar no que está vendo. A tela então mostra que ele completou o desafio em 2 minutos e 14 segundos. Nosso herói sai do portal e cai exausto no chão após bater o recorde. A galera fica chocada, pois ele sobreviveu e ainda foi 1 minuto mais rápido que Tewajin. Nosso herói então se vira para Mendo e pergunta se agora ele será seu instrutor. Com um sorriso no rosto e todo machucado, ele finalmente chama de professor. O velho diz que foi bem feito, e Cho anota que seu pai não ficava tão feliz há muito tempo. A multidão agora entende como ele quebrou o recorde, mas duvidam de seu potencial. A recepcionista chega com um presente e se desculpa por ter sido tão rude com ele. Ele aceita a caixa e diz que entende, pois o novato nível 0 parecia mesmo imprudente. Nosso garoto agradece a preocupação e a moça fica toda envergonhada. De repente, John avisa que já está indo na frente junto com o comandante. Ela o repreende por se achar só por virar aluno e Mendo sugere aumentar a dificuldade. O comandante diz que agora ele pode desafiar um estágio avançado e o garoto estranha. Enquanto caminham, o velho explica que o nível não é o mais importante nas bestas. Ele revela que o fator principal que determina a força delas é a sua espécie, pois existem espécies com inteligência igual ou até maior que a dos humanos. Cho completa dizendo que apenas os humanos possuem trabalhos de acordo com a espécie. Ela explica que esses são os estágios avançados, e o próximo destino dele é o Distrito 4. Com um olhar sombrio, nosso herói pergunta se as bestas inteligentes sentem dor. Uma hora aterrorizante sai dele, e Cho se assusta, sem entender o que ele pensa. A galera comenta que todos que foram pro Distrito 4 sumiram por causa de um tal de Rei. Um cara fala o nome dele em voz alta, e o amigo o cala dizendo que eles podem ser apagados. Em outro lugar, um cara chamado Heiji Kinoshita relaxa enquanto um velho limpa seu sapato. Um brutamontes pergunta quando ele vai partir
partir e Reid diz que os estágios são dele. Com um sorriso arrogante, ele fala que esperar na fila é coisa de gente comum. Enquanto isso, nosso herói abre a caixa que ganhou e vê um cristal brilhante dentro. Mais tarde, ele está comendo o Ichoa e percebe que o cristal é daquele momento. O garoto mostra o item e pergunta se o comandante já viu uma pedra de karma. Ele conta que é uma pedra igual, mas de outra cor, caiu depois que ele venceu a besta. Nosso protagonista então pega o cristal verde para comparar com outros. Cho fica chocada, pois aquela é uma pedra de karma intermediária. Ela explica que as pedras de karma também são conhecidas como pedras de experiência, pois quando uma besta é derrotada, ela libera uma substância chamada karma. Essa pedra permite absorver o karma para subir de nível de forma mais fácil. Mas ela é estranha, pois essas pedras não deveriam se formar naturalmente. Mendo então diz que provavelmente foi por causa do dom do nosso garoto. Ele pergunta sobre o dom e Cho confirma que o garoto não pôde de nível. O comandante explica que o karma não foi absorvido, mas também não sumiu do nada. Então ele teoriza que o karma da besta da escola foi absorvido pelos presentes. Cho entende que a experiência da criatura foi dividida entre todos eles. Mas no estágio, o karma se solidificou, pois não tinha para onde ir. Cho então pergunta como o status dele aumenta ou se ele não pode subir de nível. Mendo então repreende Cho pela pergunta indiscreta sobre o status. Além disso, ele avisa que vai sair para uma conferência e Cho cuidará do garoto. Então o velho dá 4 ordens como manter tudo em segredo e limpar 6 estágios. Com um sorriso, nosso herói aceita as ordens e se despede de seu novo mestre. No distrito 4, alguns caras de terno barram a entrada de outros despertados. 2 rapazes ficam furiosos e dizem que não vão a lugar nenhum só porque ele é rico. Um deles ameaça reportar tudo para a guilda, mas um brutamonte surge das sombras. De repente, o grandão ataca um dos rapazes com um soco super rápido. Ele continua o ataque com vários golpes, sem dar chance pro coitado revidar. O brutamonte finaliza o ataque com um golpe poderoso que joga o rapaz longe. O amigo dele fica chocado, pois sua skill de espinhos de terra não fez nem cócegas. O grandão usa uma habilidade que deixa sua pele dura como metal e avança. O rapaz se apavora, pois sua técnica perfura qualquer coisa, mas não funcionou. Sem piedade, o brutamontes agarra o rapaz pelo pescoço e o levanta no ar. Em seguida, ele o joga no chão com força e o deixa fora de combate. A galera o reconhece como Takeru Oga, um dos 4 pilares de Heijiki no Ashita. Ele então ameaça todo mundo que tentar entrar no estágio sem permissão, e diz que quem resistir vai ter o mesmo destino que os 2 caídos no chão. Seus amigos de terno pedem para ele não exagerar com os estudantes, mas Takeru só resmunga e solta o rapaz com desprezo no chão. De repente, nosso herói e Cho chegam e ajudam um dos caras caídos no chão. A galera acha que ele vai se dar mal por ser nível 0 e por ignorar o aviso. Takeru fica furioso e grita para o novato sair dali ou vai apanhar também. Nosso garoto entende que para entrar precisa derrotá-lo e Cho tenta intervir, mas ele a impede pois seu mestre disse para fazer o que ele acredita ser certo. Então nosso protagonista pede para ela cuidar dos feridos enquanto ele resolve a parada. Takeru se irrita com a ousadia do garoto de nível 0 e uma aura vermelha surge. Ele se acha por ser nível 12 e ter mais de 600 pontos de status. Mesmo assim, o brutamonte fica tenso com a pressão que vem do nosso herói. Seus olhos se arregalam quando ele vê o garoto partindo para cima dele. No reflexo de sua pupila, nosso protagonista avança com tudo para o ataque. Sem dar tempo de reação, ele acerta um soco direto na cara do valentão. A galera fica chocada, pois a velocidade dele é surreal para um nível 0. O punho do nosso herói afunda no rosto metalizado de Takeru, porém, o brutamonte segura seu braço e elogia a velocidade do garoto. Em seguida, ele diz que falta poder e o joga longe com um contra-ataque. Nosso protagonista entende que precisa usar sua onda de trovão para aumentar a agilidade. Seu sistema então ativa o Mimesis para analisar a skill de metalização. Ele se levanta e percebe que precisa levar a luta a sério para vencer. Seu plano é desviar dos ataques e mirar nas partes de carne do inimigo. Com um impulso, nosso herói avança para cima do brutamontes. Takeru o chama de fracote e diz que ele não tem poder nem velocidade. Nosso garoto então decide usar a onda de trovão para ficar ainda mais rápido. Ele libera seus raios e Takeru se assusta com o elemento de relâmpago. Então uma chuva de socos elétricos atinge o inimigo e a análise sobe muito rápido. A galera não entende como ele usa skills de outra classe e se espanta com a velocidade. Takeru fica desesperado, pois não consegue se defender e teme que vá perder a luta. Ele grita pedindo ajuda por seus capangas, mas eles não fazem nada. Sem outra escolha, o brutamontes decide usar sua técnica mais poderosa. Com um grito de fúria, ele libera toda a sua energia para se transformar. Seu corpo todo vira metal e ele agradece nosso herói por forçá-lo a evoluir. Ele se gaba que sua defesa agora passa de 500 pontos e está mais forte, com um olhar maligno. Ele promete uma partida rápida e sem dor como agradecimento. A multidão perde a esperança, pois acha que essa defesa é impenetrável.
Mas nosso protagonista teoriza que a transformação gasta muita mana. Takero fica chocado com a intuição afiada do novato de nível 0. A análise chega a 100% e o garoto diz que vai acabar com tudo num instante. De repente, a flor de lótus azul surge e Choa sabe que ele ficou mais forte. O pessoal se pergunta como ele vai vencer com uma skill que não parece de ataque. Ele aprende a esfera perfurante, que ignora a defesa, mas é bem lenta. Com um olhar determinado, nosso herói diz que vai esmagar a defesa do Brutamontes. Seus status aumentam e ele se cura totalmente ao adquirir a esfera perfurante. Então ele cria a esfera e desafia Takero a tentar desviar do ataque. A galera fica chocada, pois a skill de um nível 0 está quebrando a defesa de um nível 12. A pequena esfera roxa então começa a flutuar lentamente no ar. Ela passa pela multidão em baixa velocidade na direção do inimigo. O pessoal acha o ataque decepcionante e zombam do tamanho da bolinha. Takero também ri e diz que um ataque tão fraco não vai nem fazer cócegas. Ele fica parado todo confiante, achando que aquela é a carta na manga do garoto. De repente a esfera o atinge bem no peito, sem ele nem perceber direito. O Brutamonte se assusta ao ver que sua defesa de metal foi perfurada facilmente. Com um grito de dor, ele vê a esfera atravessar seu corpo e sair do outro lado. Nosso herói diz que só pegou o braço dele por ele ser humano, se não já era. Ele então manda os capangas levarem o grandão para o hospital e sumirem dali. Com um olhar sério, o garoto repete para eles darem o fora de uma vez por todas. Sem escolha, os caras de terno pegam seu chefe e o carregam para longe. Com a vitória garantida, a galera comemora e Choa fica super orgulhosa. Os rapazes que apanharam antes chamam nosso herói para formar um grupo. Eles discutem pois as bestas dali têm uma defesa tão alta quanto a de Takero. Nosso garoto entende que o estágio é perfeito para deixar sua nova skill mais rápida. Os rapazes ficam confusos e perguntam qual das opções ele vai escolher. Com um olhar sério, nosso herói diz que prefere ir sozinho para o estágio. Eles acham que ele está se achando só porque venceu o Brutamontes do Takero. Desapontado, o rapaz diz que vai procurar outro grupo já que não é bom o bastante. Choa se preocupa com a mana dele, mas nosso protagonista diz pra ela não se preocupar. Ela fica toda sem graça e diz que só perguntou para não levar bronca do pai. Antes de sair, Choa avisa que as bestas de pedra andam em grupos grandes. Nosso garoto então entra no estágio e sua entrada é aprovada pelo sistema. Ele fica surpreso pois a quantidade de monstros é bem maior do que ele esperava. Dentro do estágio, uma horda de golems de pedra o espera para o combate. A tela mostra que as estátuas são nível 9 e convertem toda a mana em defesa. Nosso herói então prepara sua esfera perfurante para testar a passiva da skill. Ele ativa a habilidade e uma esfera de energia roxa surge em sua mão. A esfera avança e atinge em cheio um dos golems de pedra na sua frente. O monstro é derrotado e o sistema informa que a velocidade da esfera aumentou. Com um sorriso ele diz que sabia, pois o efeito passivo da skill funcionou. Ele está cercado por mais criaturas de pedra, mas não parece nem um pouco preocupado. Com seus raios ativos, ele diz que os alvos lentos são perfeitos para sua nova esfera. Nosso herói então derrota mais 2 monstros e sua mana começa a ficar baixa. Sobraram apenas 3 inimigos e o chefão da fase ainda não deu as caras. Nosso herói se prepara para usar sua esfera perfurante e levar 2 de uma vez. Ele então lança o ataque com o resto de sua mana e a esfera voa rápido. Em seguida, o garoto aproveita a distração para se jogar no chão de propósito. Com um sorriso maligno, ele grita para os monstros comerem o seu golpe. A energia roxa acerta em cheio um dos golems e atravessa o corpo dele. O sistema confirma que os dois foram derrotados e a velocidade da esfera aumenta. Nosso protagonista cai exausto no chão, pois sua mana zerou completamente. Ele se recupera e calcula que sua esfera agora viaja a 5 metros por segundo. A tela mostra que a skill pode aumentar de velocidade em até 500%. Mas de repente o chão treme e um pé gigante esmaga a terra na sua frente. O impacto levanta uma nuvem de poeira e o garoto fica em alerta na hora. Então o chefão do estágio surge e ativa sua skill de gigantificação. Seus status são de nível 15, com um total de 777 pontos. Nosso herói fica chocado com o tamanho e usa seus raios para aumentar a agilidade. Ele corre pelo corpo do gigante e se pergunta se sua esfera pode perfurá-lo. Com um plano em mente, ele decide que vai mirar na cabeça do monstro. Então nosso garoto salta na direção do rosto do golem e acha uma abertura, mas ele percebe que a esfera é pequena demais e talvez não cause muito dano. O gigante então vira a cabeça e se prepara para atacar o nosso herói no ar. Sem ter como desviar, o garoto vê que a situação ficou bem feia para ele. No último segundo, nosso herói usa sua muralha negra para se defender do ataque. O impacto joga com tudo no chão e ele sente a força do gigante. Mesmo apanhando, ele percebe que o monstro é mais duro do que ele esperava. Seu sistema ativa e começa a analisar a skill de gigantificação do inimigo. Em outro lugar, um capanga atende o celular e fica chocado com a notícia. Reiji Kinoshita se irrita com o barulho e manda o cara ficar quieto. O capanga se desculpa e Reiji pergunta o que aconteceu para tanto alarde. Ele então conta que alguém derrotou Takero e forçou a entrada no estágio. Reiji fica furioso, pois seu lacaio vive se gabando de sua defesa impenetrável.
Seu capanga diz que ninguém acima do nível 30 teria tempo pra ir lá. Ele também acha impossível um novato de nível 10 derrotar o Brutamontes, mas Reiji o interrompe e diz que eles vão até lá para resolver a situação. Com um olhar furioso, ele manda o capanga se mexer e não o fazer repetir. O cara obedece na hora e Reiji se prepara para sair e ensinar uma lição. Ele veste seu casaco e jura que vai fazer os intrusos se arrependerem de mexer com ele. De volta à luta, a análise chega a 100% e o garoto fica aliviado. A flor de lótus azul surge na cabeça do gigante e brilha intensamente. A análise da gigantificação termina, mas ele não ganha uma nova skill. Em vez disso, sua esfera perfurante sobe de nível e ganha novos efeitos. Agora, ele pode aumentar o tamanho da esfera e o buff de velocidade foi dobrado. Com um sorriso, nosso herói diz que está na hora de testar sua nova habilidade. Seus status aumentam mais 20 pontos e ele se cura completamente de novo. Ele então usa toda a sua mana para criar a esfera perfurante mais forte. A energia da esfera desce com tudo e atinge o gigante bem no meio da cabeça. O ataque é tão forte que atravessa o monstro inteiro e abre um buraco no chão com sua mana zerada. Ele brinca se perguntando se não pegou pesado demais. O sistema informa que o golem foi derrotado e a velocidade da esfera dobrou. Ele calcula que se limpar o estágio mais 2 vezes, sua skill vai ficar veloz como um carro. Nosso herói então percebe que os efeitos passivos de suas skills são bem úteis, pois a explosão de Lotus aumenta o alcance de todas as suas outras habilidades. Com isso, ele sonha em um dia conseguir atacar inimigos a quilômetros de distância. Do lado de fora, a tela mostra que o desafio foi concluído em 3 minutos. A galera fica chocada, pois um grupo de 5 levaria mais de 10 minutos. Eles se perguntam como ele ainda é nível 0 e se o anúncio foi um erro. Cho fica impressionada pois ele limpou o estágio ileso e bateu o recorde de novo. Ela o parabeniza pela velocidade e ele diz que foi fácil por ignorar a defesa. Uma borboleta de jade pousa em seu dedo e ele pergunta o que é. Cho revela que seu trabalho é de usuário de Shikigami. Nosso herói fica encantado com a beleza do Shikigami, pois é a primeira vez que vê um. Ele então aproveita para perguntar quais são os outros tipos de trabalhos que existem. Cho explica que os trabalhos se dividem em 4 categorias principais. A primeira são os elementalistas, que manipulam um dos 7 elementos da natureza. O valentão da escola era um deles com o poder do elemento de relâmpago. E Takeru, que ele acabou de derrotar, era um elementalista do tipo metal. O segundo tipo são os usuários de Shikigami, que invocam criaturas para lutar. Cho diz que seu Shikigami está com ela desde que ela nasceu como despertada. Ela então pergunta se ele tem alguma dúvida sobre as 2 primeiras classes. Nosso herói nota que o Shikigami dela é nível 15 e ela é só nível 6. Cho fica sem graça com o comentário e se pergunta se ele não sabe ser sutil. Ela explica que os Shikigamis também absorvem experiência e sobem de nível. Com um olhar sombrio, ele conclui que é mais fácil mirar no humano em uma luta. Cho se assusta com a aura negativa que sai dele e se pergunta o que há de errado. Nosso garoto então pede para ela continuar, pois só apresentou 2 classes. A terceira classe é a mais misteriosa, pois há poucas informações sobre ela. Cho revela que essa é a classe do nosso herói, a Quebrador de Ordem. E o motivo do mistério é que cada um deles tem habilidades completamente diferentes. Existem quebradores que controlam o tamanho do corpo e até criam clones infinitos. Além disso, as skills dessa classe são de rank Z acima do rank S. Por causa dessas skills exclusivas, se o inimigo descobre a habilidade, a arma se perde. Cho então diz que ele é uma existência irregular, até mesmo entre os quebradores. Nosso herói então diz que o professor não está ali, então não tem problema falar. Ele pergunta sobre a última classe e Cho faz um suspense antes de responder. Com um sorriso, ela diz que isso é um castigo por ele não contar nada sobre si mesmo. Ele aceita e ela muda de assunto dizendo que o estudante que ele salvou está bem. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e o garoto diz que quer limpar mais estágios. Cho avisa que os estágios têm um tempo de espera de pelo menos 2 dias. Ele fica surpreso e entende porque o tal do Kinoshita consegue dominar os estágios. Nosso protagonista então pergunta se existe um estágio com muitos monstros para upar com um sorriso malicioso. Ela diz que conhece o lugar perfeito para ele. Ela o leva para o deserto de gafanhotos, um lugar com mais de 1000 monstros. Cho o avisa que sim, uma skill diária vai ser difícil, mas ele aceita o desafio. Ele se lembra que ainda não usou a explosão de Lotus na frente dela. Mesmo com o aviso, ela se surpreende com a confiança dele e o deixa ir. A galera ali acha que ele quer partir dessa pra melhor e decide ir embora. Um tempo depois, Reiji chega no local, mas não encontra ninguém por lá. Seu capanga diz que o alvo já foi embora e que limpou o estágio em 30 minutos. Reiji fica furioso pois se sente um idiota por ter sido enganado. Ele então manda seu capanga chamar o cão de caça para rastrear a mana. Com ódio imenso, ele jura que vai capturá-lo vivo para fazê-lo sofrer. Em um beco, o rapaz que apanhou antes se esconde e lamenta ter aceitado a missão,
O rapaz se esconde no beco achando que conseguiu fugir e está salvo, mas de repente um lobo gigante com olhos vermelhos surge e o ataca. A criatura o morde com força e o levanta no ar sem chance de defesa. O cão de caça aparece e diz que parece que o rapaz tem algo a dizer. O coitado se pergunta como foi encontrado e o caçador responde com um sorriso. Ele diz que seu lobo chamado Morte tem um ótimo faro para encontrar suas presas. O cão de caça se apresenta como Charles e revela que seu lobo pode sentir a morte. O rapaz implora por sua vida e chora desesperado, pedindo para não partir, mas Charles diz que não pode, pois Kinoshita ficaria bravo com ele. Com um olhar sinistro, ele fala que Morte não come carne humana há muito tempo, então ele manda seu lobo aproveitar a refeição e o bicho avança para cima. Depois de tudo, Charles parabeniza seu lobo por finalmente ter subido de nível. A tela mostra que seu Shikigami agora é nível 16 com novas habilidades. Ele recebe uma ligação e informa que o serviço está feito e o alvo foi apagado. Charles então descobre que a nova presa está a caminho do deserto de gafanhotos. Ele chama seu lobo e diz que uma nova caçada está prestes a começar. Enquanto isso, nosso herói chega no estágio e se pergunta se é o lugar certo. Ele vê campos de trigo por toda parte e duvida que existam tantos gafanhotos ali. Shaw explica que as bestas escolhem ambientes que gostam para invadir. Ela também avisa que o estágio é tão perigoso que nem recepcionista tem coragem de ir numa missão dessa. Nosso herói estranha, pois o nível 13 é mais baixo que o estágio anterior. Shaw explica que a diferença é que aqui os gafanhotos são super agressivos, um vacilo e o despertado é cercado por um enxame infinito de insetos. E no final, a pessoa vira comida de gafanhoto e só sobra o esqueleto para contar a história. Com um sorriso, nosso garoto diz que um lugar cheio de monstros era tudo o que ele queria. Ele garante que não está desesperado para virar comida de inseto tão cedo. Jo vê a confiança dele e o observa entrar sozinho no portal do estágio. Ela pensa que se ele partir a culpa não é dela, pois ela contou tudo o que sabia, mas de repente a moça se lembra que esqueceu de avisar sobre o respawn infinito. Desesperada, ela decide entrar no estágio para avisá-lo antes que seja tarde. Porém, quando ela se vira, o cão de caça e seu lobo aparecem na sua frente. Com um sorriso sinistro, Charles diz que está procurando por uma pessoa ali. Dentro do estágio, nosso herói reclama da bagunça e se prepara para a luta. Ele chama as pragas e diz que está na hora de começar o extermínio. Um espantalho no meio do campo atrai um enxame de gafanhotos gigantes. A tela mostra que eles são de nível 1 e 2, mas cumprem os requisitos. Nosso protagonista vê a quantidade absurda de insetos voando em sua direção, mas para ele aquilo é perfeito, pois vai facilitar muito o seu trabalho. Então ele cria uma Lotus de fogo e se prepara para usar sua skill diária. Com sua armadura de gelo, ele espera os insetos chegarem perto para atacar. Com um grito, nosso herói ativa sua explosão de Lotus e libera energia. Uma explosão imensa varre o campo e derrota centenas de gafanhotos de uma vez. Ele fica ali parado enquanto os insetos viram pó e o sistema confirma as eliminações. Sua skill agora tem um alcance de 10,5 metros e já acumulou 110%. Ele calcula que se derrotar 100 por tiro pode aumentar seu alcance em 1000%. Com sua mana quase cheia, ele lamenta o tempo de espera do estágio anterior. De repente, ele percebe que a notificação de sucesso do desafio não apareceu, seu sistema ativa e começa a analisar uma nova skill chamada Vontade da Matriarca. Nosso protagonista se pergunta se ainda existem sobreviventes depois da explosão. Então, um novo enxame de gafanhotos surge do chão e avança em sua direção. Ele se repreende por ter achado que não haveria um chefe no estágio. A sorte é que ele pode aumentar o alcance da skill, mas não sabe onde o chefe está. Sem outra escolha, ele decide continuar eliminando os pequenos até o chefão aparecer. Com mais uma explosão, ele derrota outra leva de insetos e aumenta seu bônus. Sua skill agora tem um diâmetro de 16 metros e ele se impressiona com o efeito. Mas, mesmo depois de tantos enxames, o chefe da fase ainda não deu as caras. De repente ele vê vários ovos de gafanhoto eclodindo no subsolo, e logo em seguida um novo enxame de insetos surge da terra para o ataque. A análise da nova skill está em 27%, e ele continua a lutar com sua mana diminuindo. Ele calcula que só tem mais 9 explosões restantes com sua armadura de gelo. Nosso herói diz que não importa quantas vezes eles voltem, ele jura que vai exterminar até o último gafanhoto que ousar aparecer. Então ele lança mais uma explosão de Lotus e derrota mais um enxame de insetos. Várias notificações aparecem na tela confirmando as eliminações dos monstros. Ele continua atacando e o multiplicador da sua skill diária aumenta cada vez mais. Sua explosão de Lotus agora tem um diâmetro de 54,5 metros. Ele já derrotou 9 ondas de insetos, mas só tem mana para mais um ataque. Mesmo assim, os gafanhotos continuam surgindo e parecem não ter fim. Ele fica frustrado, pois o chefão da fase ainda não apareceu para a luta. Nosso herói pensa em recuar, mas desiste, pois isso seria uma mentalidade de perdedor. Com um olhar determinado, ele diz que não importa quantos venham, ele vai acabar com todos. Então ele lança sua última explosão de Lotus e usa o resto de sua mana. Exausto, ele se ajoelha no chão e percebe que sua energia está no fim.
Mas para sua surpresa, o número de gafanhotos não diminuiu nem um pouco. A análise da skill está em 90 e 1%, e ele percebe um padrão. De repente ele entende que a habilidade do chefe é a procriação infinita. A tela então mostra a rainha gafanhoto que pode botar ovos em massa. Ele sabe que se não matar a fonte vai ficar lutando para sempre até cair. A análise finalmente chega a 100% e uma esfera azul de energia surge. Ele aprende a skill sentido de mana que o permite sentir o fluxo de energia. Com a nova skill ele percebe que seu alcance de detecção passa de 1000 metros. Com um sorriso ele diz que a passiva é perfeita para farmar naquele estágio. Mas ele decide terminar logo, pois não quer deixar Shaw esperando por muito tempo. Seus status aumentam em mais 10 pontos e ele se recupera por completamente. A tela mostra que seu total de atributos agora é de 1120 pontos. Então ele usa seu sentido de mana para localizar o chefão da fase. Com a habilidade ativa, ele finalmente encontra a Rainha Gafanhoto escondida. Com seus olhos brilhando, ele diz que a achou e se prepara para o ataque. Ele lança sua esfera perfurante na direção da rainha, com um sorriso de confiança. A esfera roxa voa em alta velocidade e ele grita que se esconder é inútil. Com a passiva da Lotus, sua esfera agora consegue alcançar o alvo a 120 metros. O ataque atinge em cheio a rainha gafanhoto e a perfura sem chance de defesa. O monstro tenta revidar, mas nosso herói surge na sua frente. Com um sorriso vitorioso ele diz que é checkmate e prepara o golpe final. Ele usa sua lâmina de gelo e corta a rainha ao meio com um único golpe. Com a rainha derrotada, um enxame de gafanhotos entra em caos total. Nosso herói então diz para não se preocuparem, pois vão se juntar à mamãe. Com suas chamas ele se prepara para exterminar o resto do enxame. De uma vez, sua explosão de Lotus agora tem um raio de 65 metros e meio. A tela mostra que o alcance da sua esfera perfurante também aumentou para 130. Com um sorriso, nosso herói diz que a colheita foi ótima e mal pode esperar para voltar. A tela então mostra que ele quebrou o recorde com 17 minutos e 7 segundos. Ele pensa que Chor deve estar super preocupada e que vai levar uma bronca dela. Mesmo assim, ele acha o lado sem graça dela fofo e sai do portal para se desculpar. Mas de repente seu olho fica vermelho e ele sente que algo de muito errado aconteceu. Do lado de fora, o cão de caça está segurando Chol como refém pelo pescoço. Charles diz que se ela sobreviveu sozinha, então deve ser a pessoa que Reid procura. Nosso herói fica furioso e manda o caçador tirar as mãos sujas dela agora mesmo. O vilão então ri e o chama de novato arrogante, por ser apenas um nível 0. Com seus raios ativos, nosso protagonista avança com tudo pra cima do inimigo. Charles se assusta com a velocidade dele e sente que a morte está se aproximando, mas o Lobo Morte entra na frente e leva o soco de raio no lugar do seu mestre. O sistema ativa e começa a analisar o Shikigami de rank B, Cão da Morte. Nosso garoto entende que o cara do chapéu é um usuário de Shikigami como Chor. A análise sobe para 12% e Charles elogia os movimentos do nosso herói. Ele entende porque Tekkero perdeu, mas se gaba por ter a morte e uma refém. Nosso herói grita o nome de Choi para o ataque para não machucá-la sem querer. O lobo aproveita a chance e avança com tudo para cima do nosso protagonista. Charles se gaba que a mordida de seu lobo pode esmagar qualquer defesa. Ele então se surpreende pois nosso herói não se defende e encara a fera. Nosso herói então usa sua esfera perfurante e joga direto na boca do lobo. A energia roxa explode a cabeça da criatura, contudo em uma cena brutal. A análise sobe para 77% e o lobo cai derrotado no chão. Charles fica chocado e se pergunta se o novato não sabe o básico sobre Shikigamis. Ele então se gaba pois seu lobo morte tem uma skill de respawn e já está voltando com um sorriso maligno. Ele manda a criatura devorar o garoto de uma vez. Nosso protagonista então ativa seu sentido de mana para prever os ataques. Ele desvia da mordida do lobo e a análise continua subindo bem rápido. Seu plano é terminar a cópia sem que a Lotus azul apareça e revele seu dom. Charles fica tenso, pois ele é rápido e tem uma skill de detecção poderosa. Sem conseguir acertar um golpe, de um vilão ameaça Chorra para ele parar de lutar. Nosso garoto se preocupa, pois precisa de tempo para a análise chegar a 100%. Finalmente a cópia termina e ele aprende a skill Devorador de Shikigami. Ela permite controlar Shikigamis de rank B ou inferior apenas com o toque. Seus status aumentam em mais 20 pontos, mas o efeito de cura falha. Porém, ele não se importa, pois já estava recuperado do desafio anterior. A nova habilidade o permite roubar os Shikigamis de outros usuários. Com um sorriso no rosto, ele se prepara para pegar o cachorro do inimigo. Com uma aura azul, ele avança e coloca a mão na cabeça do lobo. Então, ele o chuta para longe e o Shikigami começa a brilhar intensamente. Charles fica bravo com seu lobo inútil e reclama de todo o XP que gastou nele. Então ele ameaça a Chorra de novo e diz que vai quebrar o pescoço dela se ele resistir. Mas a moça toda machucada pede para nosso herói não se preocupar com ela. Por isso, nosso garoto levanta as mãos em rendição e grita para ele não encostar nela. Com um sorriso de bocha, Charles diz que ela não teria sofrido se ele obedecesse.
Nosso protagonista então pergunta por que ele é o alvo, pois não se lembra de ter treta. O caçador revela que foi enviado por rei de Kinoshita para capturá-lo sem permissão. Nosso herói entende que precisa ter uma conversinha com esse tal de Reiji. Charles então ameaça e diz pro seu lobo arrancar as pernas do garoto. Sem dó, sem pensar duas vezes, o vilão manda seu cão Morte atacar com tudo que tem. Ele grita para o lobo provar que é digno de ser o seu Shikigami de uma vez por todas. Porém, o cão Morte agora tem a marca da Lotus e morde seu antigo mestre com força. Com sua velocidade, nosso herói aproveita a chance e resgata a Chorra no colo. Charles grita de dor e não entende por que seu próprio Shikigami o atacou. O nosso protagonista então chama o lobo de bom garoto e ele fica ao seu lado. Segurando a moça, ele jura que vai fazer o vilão pagar 100 vezes mais pela dor dela. Apavorado, Charles implora e diz que só seguiu ordens e até se oferece para ajudar, com seus olhos vermelhos de ódio. Nosso herói diz que é uma ótima proposta, mas ele aponta que o caçador está completamente com a guarda aberta agora. Então, um pilar de gelo gigante surge do chão e atinge o vilão com tudo. Com um olhar frio, nosso herói diz que ele teve a sua chance e agora já era, mas ele avisa que acabar com o Reiji é um trabalho só para ele e não pro seu novo lobo. Apavorado, Charles chora e implora por mais uma chance, dizendo que sua mão escorregou. Ignorando o choro, o cão Morte avança com seus olhos vermelhos de pura fúria. O caçador entra em pânico e tenta lembrar o lobo que ele era o seu antigo mestre. Sem hesitar, a criatura abre sua boca e se prepara para devorar o seu antigo dono. Enquanto o lobo cuida do serviço do nosso herói, pergunta a alguém se o show foi bom. Ele então questiona por quanto tempo a pessoa vai ficar se escondendo por ali. E em uma ponte um pouco distante, uma figura misteriosa observava tudo de camarote. De repente, um rapaz misterioso aparece e diz que finalmente os encontrou. Nosso herói segura Showa e pergunta se ele é amigo do cara que o lobo comeu. O rapaz entra em pânico e diz que não é um inimigo e só quer que ele escute. Itsuki não dá a mínima e manda seu lobo Morte seguir quando terminar a refeição. Iberia fica chocado que até um cão ravoso o obedece e vê uma chance de ajuda. Então ele se apresenta como Iberia e o reconhece como o cara que venceu o Takeru. Em seguida, ele oferece ajuda com pedras de criação e até mesmo armas, mas nosso garoto o ignora e continua andando com a moça ferida no colo. Iberia fica confuso, pois achou que qualquer um aceitaria uma recompensa daquelas. Ele então se lembra de seu velho dizendo que recompensas precisam ser úteis como um remédio para um ferido ou uma lâmina para quem busca vingança. De repente ele entende e com um sorriso finalmente sabe o que fazer. Então ele corre e avisa que se o garoto continuar andando devagar, a moça vai morrer. Iberia revela que por sorte ele tem um item de cura e pode salvá-la agora. Nosso protagonista para e o encara surpreso, perguntando se é mesmo verdade. Ele garante que a cura não é instantânea, mas vai salvar a vida dela. Itsuki então a coloca no chão e o rapaz começa a enfaixá-la com o item. Nosso herói pergunta se aquilo é um artefato. Iberia percebe que ele é um novato. Ele explica que armas modernas são um lixo contra as bestas do desastre. E por isso artesãos criam os artefatos que são divididos em 4 categorias. Os artefatos comuns são como armas básicas, mas que podem ferir bestas e despertados. Já os raros e épicos aumentam os status e até possuem efeitos especiais. E por fim, existem os artefatos únicos que são áudio com habilidades poderosas. Iberia explica que os artesãos são raros e por isso muito respeitados por todos. Nosso herói então deduz que o pai dele é um artesão, mas Iberia se gaba, pois seu velho fez 3 dos 10 únicos artefatos que existem nos 5 continentes. Por causa disso, seu pai é conhecido como o Rei Artesão do Norte. Mas Iberia se irrita, pois nosso garoto parece não estar nem aí para a história. Nosso protagonista, na verdade, estava analisando a besta que o cão de caça deixou. Com a arma em mãos, ele pensa em como pode usá-la para economizar sua mana. Iberia então diz que a arma é um artefato raro e que gera sua própria munição. De repente a besta some e ele explica que artefatos podem ser guardados no subsolo. Nosso herói agradece pela cura e diz que agora precisa encontrar Reiji Kinoshita. O rapaz se assusta, pois ir contra a Reiji no Distrito 4 é um ato de muita coragem. Ele então revela que os dois têm o mesmo alvo e nosso garoto pergunta o motivo. Iberia o convida para formar uma equipe no Torneio dos Salvadores. Itsuki se pergunta qual a relação do torneio com o tal do Reiji. Acontece que as qualificatórias serão no Distrito 4, o território de Reiji, e como filho do chefe, ele quer se classificar para não envergonhar sua família. Por isso, ele monopoliza os estágios. E nosso herói pergunta por que se juntar a ele. Com um olhar sério, Iberia começa a explicar o motivo de tanta pressa. Ele conta que desde pequeno via seu pai forjar artefatos incríveis. Por isso, seu sonho era virar um despertado e lutar com as criações dele. E quando despertou ao mês, ele pediu um artefato, mas seu pai negou. Depois de tanto implorar seu velho, deu a condição de passar nas qualificatórias. Com um olhar determinado, ele grita que vai passar no torneio de qualquer jeito. Nosso herói então diz que com um pai famoso ele não precisaria de um nível 0, mas o velho o proibiu de usar seu nome para conseguir ajuda de gente forte. Além disso, Reiji já comprou quase todos os participantes bons para o seu time.
Então ele ouviu sobre o novato que venceu o Takeru e o rastreou até ali. Nosso protagonista aceita a parceria, mas diz que precisa levar Shaw ao hospital. Iberia fica super animado e começa a pensar num nome para a nova dupla. Nosso herói o acha um pé no saco, pois ele fala mais que seu amigo Rico. Enquanto isso, Rico e Saio estão treinando em outro lugar. O rapaz espirra e acha que alguém deve estar falando dele naquele momento. Saio então pergunta quanto tempo passou desde o ataque e se ele está bem. Seu amigo o provoca por se preocupar tanto com o nosso herói e não visitá-lo. Com o rosto vermelho, Saio se irrita e ataca Rico com sua habilidade de água. Ele acusa de golpe baixo, mas a moça diz que foi culpa dele por baixar a guarda. De repente, o mestre deles aparece e manda pararem de brincar, pois o torneio se aproxima. Saio se anima para lutar com outros despertados e Rico quer conhecer o distrito. Em outro lugar, um capanga abre uma maleta com várias pedras de criação. Reiji Kinoshita pega uma delas e estranha, pois o cão de caça está atrasado. Com raiva, ele usa a pedra para ganhar XP e a chama de lixo inútil. Então ele manda esquecer o cão de caça, pois as qualificatórias são prioridade. Seu capanga informa que já recrutou 887 participantes. Com um sorriso satisfeito, Reiji diz que ele é o único cara confiável que tem. Em seguida ele usa a última pedra e finalmente consegue subir de nível. Agora no nível 12 ele se prepara para esmagar todos os camponeses. Do lado de fora de um hospital, nosso herói está diante de uma figura misteriosa. Nosso garoto se desculpa, pois foi sua culpa Shaw ter se machucado daquele jeito. A figura então pergunta se ele quer que ele se livre do responsável por tudo, mas com um olhar determinado, nosso herói diz que Reiji é um problema só dele. O homem misterioso então concorda e pede para ele contar os detalhes depois. E Ben entende porque o garoto não se impressionou com seu pai, pois o comandante é o mestre dele. Mais tarde, nosso herói conta para Shorra que vai entrar no torneio com Iberi. A moça diz que já está recuperada graças à sua borboleta e ao artefato raro. O homem misterioso então reconhece a bandagem e deduz que Iberia é filho de Aide. O rapaz fica chocado, pois ele conhece os artefatos e até mesmo seu pai. Com um sorriso confiante, ele se atrapalha e diz que na verdade é o pai de Aiden. O homem misterioso diz que ele inverteu tudo e Iberia fica de boca aberta. Todo envergonhado, ele se corrige e diz que na verdade Aiden é o seu pai. O homem agradece por ele ter salvo sua filha e diz que o visitará depois. Ele então manda os dois se prepararem, pois eles já vão assistir o torneio. Animados, os rapazes se despedem e garantem que vão passar nas qualificatórias. Shaw então comenta que seu pai realmente gostou do nosso herói. Mendo revela que por causa de seu trauma, o garoto tem um forte impulso de se destruir, mas esse impulso fica mais fraco quando ele tem alguém por perto para proteger. Por isso o comandante colocou sua própria filha ao lado do nosso protagonista. A missão dela é virar a pessoa que ele quer proteger e também a sua fraqueza. Então ele revela que o ataque na escola não foi um acidente, mas sim algo planejado. O futuro da humanidade é sombrio, pois o número de traidores está aumentando. Porém, ele acredita que nosso herói com certeza vai iluminar esse futuro e que um dia ele vai se tornar o verdadeiro raio de esperança para todos. No dia seguinte, o torneio dos Salvadores finalmente começa no Distrito 4. A galera se impressiona com a quantidade de gente, pois o número dobrou do nada. Reiji fica furioso, pois a visita do velho Mendo estragou todos os seus planos. Rico e Saio veem os aliados de Reiji com fitas vermelhas e se perguntam se é moda. Um homem chamado Sawari Fujiwara então sobe no palco e começa a explicar as regras. A arena é dividida em duas áreas e cada time começa em um ponto diferente. Fujiwara explica que a primeira fase é uma corrida até a área interna. O bracelete de cada um vai registrar o tempo e a sua colocação no ranking. Rico acha a regra bem brutal, pois milhares de pessoas vão ser eliminadas. Iberia então aponta para um telão e o narrador diz que pode levar duas ferramentas. Enquanto isso, Reiji Kinoshita manda seus capangas sabotarem qualquer um na frente dele. Iberia bola um plano para entrar na área interna e pegar o Reiji de surpresa. Mas de repente o rapaz fica de boca aberta, pois nosso herói não ouviu nada. Nosso protagonista simplesmente foi até o grupo de Reiji e os encarou. Sem se importar, o narrador finalmente anuncia o começo da primeira etapa. Fujiwara fica feliz com os jovens, mas sabe que quantidade não é qualidade. Um cara chamado Shoiten diz que antigamente tinha gente com nível acima de 15, mas na verdade no ano dele só participaram ele e o famoso Jin Teiwa. Show acha tudo um tédio sem um novato como Teiwa e Fujiwara diz que gênios são raros. Então ele pergunta sobre o novo aluno de Mendo que venceu o esqueleto. O comandante que estava ali disfarçado confirma que o boato é verdadeiro. Show fica super animado para conhecer o novo prodígio e pergunta onde ele está. Fujiwara então começa a procurar o rapaz em seu tablet para descobrir. Ele descarta Rico por seu dom de metal é medíocre e ele é só nível 10. Saio também não é escolhida pois ela é uma elementalista de suporte. Então ele acha que a aluna é uma tal de Hana Hanyu com nível anormal de Safe. Fujiwara estranha, pois Hana tem o maior nível, mas Mendo não se importa. Shaw então pergunta se algum nível 0 vai participar e ele confirma que sim.
Enquanto isso, Reid e seus capangas zombam de nosso herói por ser nível 0. Com um olhar frio, nosso protagonista invoca sua besta e encara todo mundo. Reid então o reconhece e pergunta com um sorriso quem diabos ele é. Nosso herói então diz que o vilão andou procurando por todo esse tempo. Reid não acredita que um lixo nível 0 tenha derrotado seu capanga Takeru. Então ele manda seus lacaios pegarem o garoto e o fazerem se arrepender. Sem perder tempo, Reid libera seus raios e diz que não tem tempo a perder. Do outro lado, Shohaiten vê o grupo e percebe que a luta vai ser fácil. Ele manda os capangas se renderem, pois podem poupar a vida deles. Iberia fica tenso, pois mesmo que ele derrote um é impossível vencer os outros. Sem outra escolha, ele decide usar o seu trunfo secreto para ajudar na luta. Um dos capangas de Reid se aproxima e zomba do nosso herói por ser nível 0. Com um olhar frio, nosso protagonista simplesmente manda o cara sair da frente. O capanga fica chocado com a audácia do garoto e começa a rir sem parar. Mas Shou gosta da personalidade dele e diz que vai salvá-lo se ele estiver morrendo. O capanga então avança e diz que vai abrir a cabeça dele para ver o que tem dentro. Nosso herói apenas ri e se prepara para o ataque iminente do inimigo. Então ele acerta um soco com tudo na cara do capanga e o manda pelos ares. Com um olhar frio, nosso herói repete para o capanga sair da frente dele. Shou fica chocado, pois ele derrotou o inimigo 7 níveis mais forte com um só golpe. Os outros capangas não acreditam e acham que ele só pegou o cara de guarda baixa. Um deles então usa sua skill de fogo e jura que vai transformar o garoto em carvão. A bola de fogo avança e Iberia se desespera, pois não tem tempo de usar seu artefato. A galera acha um exagero usar um ataque tão forte contra um mero nível 0. Mas de repente um dos capangas nota que tem alguma coisa muito errada ali. Nosso herói então usa sua muralha de gelo negro e se defende do ataque. Iberia fica impressionado, pois ele conseguiu bloquear a explosão de fogo. Com um olhar sério, nosso protagonista diz para o rapaz: fica longe dele. Seu sistema informa que a defesa aumentou em 10% e seus status subiram. Ele quer testar se a passiva da skill ativa ou bloquear o mesmo golpe 2 vezes. O capanga fica chocado, pois ele não é um elementalista de água para usar gelo. Nosso herói então desafia a atacar de novo e promete que não vai se defender. O inimigo aceita o desafio e se prepara para usar seu golpe mais forte. Com toda a sua mana, ele lança uma onda de fogo ainda maior na direção do garoto. Nosso protagonista vê o ataque e percebe que mesmo mais forte ainda é só fogo. Os capangas acham que com esse poder ele pode rivalizar com o nível 8. Sem um pingo de mana, o inimigo diz que a brincadeira acabou de uma vez. De repente ele vê algo estranho e grita que aquilo é simplesmente impossível. Com um olhar frio, nosso herói pergunta se o capanga acha que pode escapar. Outro inimigo então o ataca por trás e o segura com toda a sua força. Nosso garoto nem se mexe e o encara com sua armadura de gelo negro. O Brutamonte se irrita e diz que se a velocidade é o forte dele, a força é a sua. A tela mostra que o bônus de defesa foi de apenas 3 e não 34. Nosso herói então entende que a passiva do gelo não acumula com o mesmo alvo. O capanga bola um plano para drenar a mana dele e o deixar sem sua defesa de gelo. Enquanto isso, nosso protagonista percebe que a onda de trovão tem a mesma limitação. Sem perder tempo, o Brutamontes ataca com uma rajada de bolas de fogo. Uma enorme explosão acontece e levanta muita poeira e fumaça por todo lado. Reid vê que seus 2 lacaios foram derrotados e manda todo mundo fugir. Com uma aura de raios, nosso herói se pergunta quem é aquele cara de verdade. Em seguida, ele ataca o Brutamontes com seu braço de gelo e acaba com o sofrimento. O inimigo não acredita que seu golpe foi defendido e nota a fraqueza do gelo. Nosso protagonista então some e reaparece na frente dele em um piscar de olhos. Iberia observa de longe e vê que todos os capangas foram nocauteados. Com seu teste completo, nosso herói diz que está na hora de acabar com a festa. Então ele ativa sua muralha de gelo negro para absorver as bolas de fogo. Seu sistema absorve skill de raio e seus status aumentam mais uma vez. Reid então se junta a outro capanga e usa a skill serpente de prata. Com um sorriso, Iberia diz que achou que a luta seria difícil, mas o garoto é forte. Um capanga caído no chão se pergunta quem ele é, pois não parece ser nível 0. Nosso protagonista então estranha e pergunta por que ele disse nós dois. Iberia se gaba e diz que juntos eles são a dupla Double Eye, a mais forte do norte. Mas nosso herói o arrasta e diz para eles irem logo atrás do Kinoshita. O capanga que sobrou só consegue pensar que o nome da dupla é bem sem graça. Enquanto isso, Reid acha que o nível 0 já deve ter sido derrotado por seus homens. Porém, ele se lembra que a besta que o novato usava era a mesma do cão de caça. Então, um de seus corredores, que se acha por ser rápido, ultrapassa um oponente. O cara se gaba de sua velocidade, mas de repente algo o atinge em cheio. Ele cai no chão e se pergunta quem diabos conseguiu acertá-lo em alta velocidade. Então Reid aparece e o finaliza com um ataque de raios, sem nenhuma piedade. O vilão diz que aquilo é o que acontece quando alguém corre na sua frente. Em seguida, ele manda seus capangas se recompor para a segunda etapa. Do camarote, uma moça de óculos se pergunta sobre a arrogância do filho de Genki.
Mendou diz que não pode fazer nada, pois aquilo não é contra as regras do torneio. Reid se aproveita disso e usa seus aliados para limpar o caminho e poupar sua estamina. Com a ajuda deles, ele pode passar para a segunda fase com facilidade. Chegando na área interna, ele se gaba de como tudo foi surpreendentemente fácil, mas de repente um raio azul surge e alguém grita o seu nome com fúria. Reid leva um susto com a voz que gritou seu nome no meio da arena, então ele pergunta quem ousou chamá-lo e seus lacaios apontam para o novato. A multidão se afasta e nosso herói e Iberia caminham na direção deles. Os capangas confirmam que é mesmo o garoto que eles enfrentaram antes. Reid não acredita que eles venceram seus homens e acha que foram subornados. Com um olhar de desprezo, ele pergunta até onde o lixo nível 0 vai segui-lo. Nosso garoto diz que ele não vai a lugar nenhum até resolverem as coisas, mas Reid fala que está ocupado e vai deixar uns caras para fazer companhia. Em seguida, o vilão manda seu exército de capangas atacar a dupla com tudo. Os lacaios se preparam para ensinar bons modos ao garoto mal educado. Iberia fica apavorado ao ver que tem pelo menos 100 inimigos na sua frente. Porém, nosso protagonista com calma pede apenas para ele tampar os ouvidos. De repente, uma onda de raios imensa sai do nosso herói e atinge a todos. Reid apenas observa a cena com um olhar sério e sem nenhuma reação. O ataque elétrico é tão forte que joga todos os capangas pelos ares. Tanto Reid quanto Iberia ficam chocados com a força daquela habilidade. Nosso garoto então diz que suas últimas palavras não foram bem entendidas. Com um olhar frio, ele repete que Reid não vai a lugar nenhum até acertarem as contas. Enquanto isso, Rico e Saio chegam na área interna em quarto e quinto lugar. O rapaz fica chocado pois mesmo sendo rápidos, outros foram ainda melhores. Na frente deles estão Garou em terceiro e Shion Aragami em segundo lugar. Mas a primeira colocada é Hana Hanyu, uma garota de nível 16. Então Saio e Rico se preocupam com Itsuki, mas de repente vem alguém voando. A moça de cabelo rosa fica de boca aberta com a cena inesperada. Logo em seguida, Iberia cai com tudo no chão e fica em sexto lugar. Todo quebrado no chão, ele só consegue gritar o nome do nosso herói. Seus amigos escutam o grito e se perguntam se ouviram o nome de Itsuki. Rico então reconhece a silhueta do amigo e diz que não há dúvidas. Com um olhar sério, nosso garoto encara Reid e diz que ele não vai a lugar nenhum. No camarote, Fujiwara se pergunta por que o novato está tão obcecado em Reid. Mendou então pede para Riten ajudar o garoto. Se ele tiver problemas, Raiten fica impressionado com a velocidade e se pergunta se conseguiria ser assim. Um dos capangas de Reid então se irrita e manda nosso herói se preparar. Ele diz que aquilo não é uma batalha e sim a execução do nosso protagonista. Em outras palavras, é um massacre de 100 contra 1 para acabar com o garoto. Nosso herói então revela que sua vingança é prioridade no momento. Reid fica furioso e com seus olhos vermelhos manda todos atacarem. Então todos os capangas avançam para cima do nosso herói de uma vez. Um dos capangas avança com seu soco de fogo e jura que a cabeça do nosso herói é dele. Porém, nosso garoto segura o punho em chamas com a mão e o inimigo fica em choque. Em seguida, ele o joga por cima do ombro com uma força incrível. O capanga então cai de cabeça no chão e é derrotado com um único golpe. Os outros ficam apavorados e se perguntam como ele perdeu para o nível 0. Com um olhar tranquilo, nosso herói aceita o desafio e o sistema ativa. Então ele diz que está na hora de acabar com a palhaçada e ativa sua Lotus. Uma enorme explosão de fogo consome todos os capangas de uma só vez. A onda de chamas varre a arena e joga todo mundo pelos ares. Seus amigos ficam de boca aberta e se perguntam se aquela era mesmo a skill de Itsuki. Os outros competidores também ficam chocados com o poder da explosão. Até mesmo a primeira colocada Hana Hanyu observa a cena em silêncio. No camarote, Fujiwara não acredita que o nível 0 fez aquilo e usou skills de outra classe. Shaw entende a confiança dele no deserto, pois ele tinha uma skill diária. Nosso herói então revela que só usou 30% do poder para não apagar ninguém. Ele fica de pé em meio à fumaça, com todos os capangas caídos ao seu redor, com seus olhos brilhando em azul. Ele encara Reid e diz que agora só falta ele. Reid fica apavorado e não acredita que ele derrotou mais de 100 pessoas. Nosso protagonista então diz que vai devolver toda a dor que sua amiga sentiu. Reid se irrita e libera seu poder, dizendo que eles estão em níveis diferentes. Com um grito, Reid lança seu canhão de trovão e o sistema do nosso herói começa a analisar, mas nosso garoto desvia com facilidade e acerta um golpe nas costas do vilão. Reid fica chocado com a velocidade e percebe que não tem como ganhar essa luta. Desesperado, ele grita por seu guarda-costas um tal de 40 para salvá-lo e o Brutamontes então se prepara para quebrar as regras e ajudar seu chefe. Com um sorriso, o vilão diz que o garoto vai virar picadinho, pois 40 é nível 35. No camarote, Mendou manda Rita ir lá e o rapaz obedece na hora. Nosso herói usa seu sentido e percebe alguém se aproximando em alta velocidade. E não é apenas uma pessoa, pois mais um cara surge para a briga. O Brutamontes então aterrissa com tudo e levanta uma nuvem de poeira. Rita então segura o capanga de Reid e diz para ele continuar o que estava fazendo.
Com um olhar de puro ódio, nosso protagonista diz que a linha de vida do vilão acabou. Apavorado, o Reiji tenta usar o nome de sua família para intimidar o garoto, mas com um grito de fúria, ele é jogado no chão e desmaia de vez. Com o vilão derrotado, nosso herói diz que aquilo foi pela guerra. Do camarote, uma moça de óculos fica toda corada com a vitória do garoto. Fujiwara estranha e pergunta por que ela está olhando naquela direção. Nosso protagonista então pausa a análise em 99% de propósito. Do outro lado da arena, Saio grita o nome de seu amigo ao vê-lo vitorioso. Nosso herói então ouve uma voz familiar e se vira surpreso para ver quem é. Nosso herói então ouve uma voz familiar e se vira surpreso para ver quem é. Ele vê seus amigos Saio e Rico correndo em sua direção para o reencontro. A moça de cabelo rosa o chama para entrar e sair da chuva que estava caindo. O sistema então anuncia que ele ficou em 7º lugar na primeira fase. Iberia e Rico chegam e abraçam o garoto, aliviados por ele. Está bem, mas Rico se irrita com a Iberia e o encara com raios nos olhos. Com um sorriso, Iberia se apresenta como o novo parceiro do nosso herói. O amigo de óculos o chama de traidor e Saio acha estranho Mitsuki fazer amigos. Iberia se gaba de ser parceiro dele, mas Rico pergunta o nome da dupla. Rico então diz que eles têm um nome de dupla e Iberia o desafia a dizer com muito orgulho. Ele revela que o nome é dupla Imai, mas Itsuki pede para ele parar. O amigo de óculos ri da cara dele e diz que o nome da dupla é bem sem graça. Do palco, Fujiwara anuncia que os 500 primeiros passaram e o resto foi eliminado. Ele explica que na segunda fase cada um vai lutar sozinho por 1 hora. Iberia fica apavorado com a ideia de lutar sozinho contra as bestas. No camarote, Ritten fica animado para a segunda fase e quer ver o que eles têm. A tela mostra os 7 primeiros colocados da primeira fase do torneio. Em seguida, a arena gigante da segunda fase é revelada para todos. O grupo então se prepara e caminha na direção da entrada do novo desafio. Rico comenta que o lugar é meio sinistro e pergunta se o nível do amigo é mesmo 0. O amigo de óculos então pergunta como ele fica forte sem subir de nível e nosso herói sorri. Saio então se irrita e diz para o garoto não dar atenção para ele. De repente os juízes do torneio aparecem e Fujiwara pergunta se todos estão prontos. Iberia fica de boca aberta, pois reconhece as pessoas que chegaram ali. A galera reconhece as lendas como Fujiwara e o veterano Ritten. Fujiwara então começa a explicar as regras da segunda etapa do torneio. Ele revela que os pontos variam de acordo com a dificuldade dos monstros e depois de cada vitória eles têm 1 minuto de descanso antes da próxima fase. O Brutamontes Gaku, o M, todo convencido, diz que vai direto para a classe Pesadelo. Nosso herói então levanta a mão pois quer tirar uma dúvida sobre a prova. A galera ao redor zomba dele e acha que o garoto vai desistir da luta. Fujiwara então permite a pergunta e manda o garoto falar o que quer saber. Nosso protagonista então pergunta se a classe Pesadelo é a dificuldade máxima. Com um sorriso no rosto, Iten acha a pergunta do novato bem interessante. A galera continua zombando dele e duvida que ele vença até o modo iniciante. Fujiwara explica que na teoria não existe um limite de dificuldade para as bestas. Rico acha inútil pensar nisso, pois a classe Pesadelo já é muito difícil. Por fim, ele revela que os pontos de hoje contam para o torneio principal. O grupo fica animado com a notícia e Iberia diz que vai ter que usar seu trunfo. Nosso herói lembra do recorde de 115 mil pontos de Tewad. Então o narrador manda todos entrarem na arena para a segunda fase. Sozinho no local, ele acha o lugar bem parecido com os outros estágios. De repente, uma matilha de cães raivosos de nível 1 surge para o ataque. Ele ativa seu gelo negro, pois quer acabar com os bichos bem rápido. No camarote, Ritten questiona Fujiwara por estar monitorando o garoto de novo. Mas com um sorriso, Ritten diz que nosso herói é bem mais interessante. Fujiwara se irrita com a empolgação dele e diz que o show vai começar com um único golpe. Nosso protagonista derrota todos os cães da arena. Fujiwara fica chocado, pois ele levou apenas 1 segundo para limpar a face. Ritten então se gaba e diz que avisou que o garoto era bem mais legal. O velho acha que a vitória foi fácil, pois o próximo oponente é nível 8. Uma salamandra de fogo gigante surge e o encara com um olhar faminto. Ritten acha que o monstro nível 8 não vai ser uma grande ameaça para ele. Fujiwara então muda de assunto e pede para ver os outros participantes. Ele diz que a maioria ainda está lutando contra os monstros iniciantes. A única que está no mesmo ritmo que nosso herói é a garota Hanakana. De repente, a moça de óculos grita apavorada e chama a atenção de todos. Nosso protagonista então é engolido pelas chamas da salamandra gigante. Ritten pede o velho chamar a equipe médica, pois confia no garoto. Com seu gelo negro ativado, nosso herói se protege das chamas da salamandra. Em seguida, ele usa sua lâmina de gelo e corta o monstro ao meio com facilidade. A criatura é dividida em 2 partes e cai derrotada no chão da arena. O sistema então anuncia que ele levou 5 segundos e ganhou 500 pontos. Fujiwara não entende porque ele levou o ataque de propósito e Ritten sorri
Nosso protagonista então revela que precisa usar as chances para aumentar seu status. A tela mostra que sua defesa agora é de 434 pontos. Ele ignora o tempo de descanso e decide testar sua defesa no próximo. Hiten comenta que essa dificuldade testa a velocidade e o senso de combate. Então o rinoceronte elétrico surge e Fujiwara o chama de Eleki Rhino. Se o chifre do bicho o acertar o despertado é perfurado pela falta de defesa, ou então é paralisado pelo raio por não ter resistência elétrica, o velho diz que para vencer é preciso usar a velocidade e atacar no cansaço. Mas de repente ele fica chocado com a atitude inesperada do nosso herói. Nosso protagonista simplesmente vai até o bicho e encosta em seu chifre. Com um sorriso, ele diz que aquele chifre é perfeito para testar suas defesas. O rinoceronte se irrita e libera toda a sua energia elétrica para o ataque. Com um único golpe, a criatura joga nosso herói pelos ares com seu chifre. Do camarote, a moça de óculos grita o nome dele, apavorada com a cena. Hiten comenta que as ações do garoto são imprevisíveis, mas sempre dão certo. Uma explosão de gelo acontece e protege nosso herói do ataque do rinoceronte. O sistema informa que sua agilidade aumentou em 5% com o golpe. Com seus olhos vermelhos, nosso herói diz que está na hora de resolver a parada. Então ele ativa sua onda de trovão e sua agilidade aumenta em 50%. O rinoceronte se irrita e se prepara para atacar o garoto mais uma vez. Nosso protagonista então desvia do golpe e se prepara para o contra-ataque. Com sua lâmina de gelo, ele derrota o bicho e ganha 1000 pontos em 7 segundos. Hiten fica impressionado com a velocidade e acha que ele nem usou todo o poder. Mendo, que estava ali disfarçado, revela que o próximo monstro é bem perigoso. A criatura tem garras afiadas que rasgam os inimigos em um piscar de olhos. Além disso, sua boca gigante solta a corrente de ferro e engole tudo que vê. Seu corpo também é coberto por uma armadura de exoesqueleto bem resistente. Com todos esses atributos, o monstro é a besta mais forte das preliminares. O gigante do purgatório de nível 15 surge e encara nosso herói com ódio. Nosso protagonista então ativa sua esfera perfurante para o ataque. A energia roxa atravessa o monstro e a velocidade da skill aumenta em 200%. No camarote, os juízes ficam de boca aberta com a vitória esmagadora. A tela então mostra que a velocidade da esfera aumentou em 900%. Em apenas 3 segundos, ele ganha 5.000 pontos e parte para o próximo desafio. Em outro lugar, o monstro solta um raio de água com tudo pela sua boca. Enquanto isso, Sayo usa sua bala de água para poder avançar para a próxima classe. O Brutamontes Gakuoi também ignora o descanso para ser o primeiro a chegar lá. Já a primeira colocada, Hana Hanyu, prefere recuperar sua mana antes de continuar. De repente, a tela mostra que a classe Pesadelo foi zerada em 20, e um segundo, todos ficam chocados e se perguntam quem foi o cara que conseguiu essa proeza. Nosso herói então diz que está na hora de seguir em frente após a sua vitória. No camarote, Fujiwara não acredita que ele derrotou um gigante de nível 15. Com um sorriso, Hiten manda aumentar a dificuldade para ver até onde o garoto vai. A segunda fase então começa com 2 gigantes do purgatório e nosso herói fica de boa. As 2 criaturas imensas surgem na arena e partem para cima com tudo. Mas nosso garoto decide levar um deles enquanto os 2 ainda estão gritando. Com sua esfera perfurante, ele derrota o primeiro gigante e aumenta a velocidade. Fujiwara fica de boca aberta e se pergunta se a skill dele não tem nenhum limite. Porém, Hiten revela que a habilidade tem sim uma falha bem fatal. De repente, o segundo gigante avança com uma velocidade absurda para cima do garoto. Nosso protagonista se assusta, pois a criatura é mais rápida que qualquer outro. Mendo explica que os gigantes são confundidos com lentos por causa do tamanho. Sem perder tempo, nosso herói prepara outra esfera perfurante para o ataque, então ele lança sua skill bem na hora que o monstro estava chegando perto. Hiten explica que os gigantes não usam mana, mas seus outros status são melhores. A tela mostra que o monstro tem 940 pontos de status no total. Mendo percebe que a esfera é lenta, e o garoto usou o grito do bicho para atacar. O monstro então ataca com um soco poderoso e nosso protagonista desvia com um pulo. A força do golpe é tão grande que abre uma cratera imensa no chão da arena. Nosso herói então percebe que a esfera pode ser desviada a média distância. Hiten diz que se ele usar a skill sabendo que não vai acertar, é porque não tem mais cartas. Com um sorriso, nosso protagonista diz que, já que o bicho é rápido, ele vai se aproximar. Então ele ativa sua onda de trovão e parte para cima do gigante. Com sua velocidade, ele desvia de todos os golpes do monstro com facilidade. O gigante então é cercado pelos raios e não consegue acertar um único golpe. Do camarote, a moça de óculos fica de boca aberta com a agilidade do garoto. Fujiwara se apavora, pois o ataque é muito mais forte que o do rinoceronte. Porém, Mendo o impede de chamar a equipe de resgate e pede para esperar. Hiten concorda e diz que o poder é grande, mas não adianta se não acertar. O punho do gigante então para centímetros do chão, sem atingir o alvo. A criatura se ajoelha para ver se ele estava ali, porém o mesmo não vê ninguém. Com um sorriso, o monstro encara nosso herói e o chama para vir até ele. O gigante então vira a cabeça surpreso com a audácia do nosso herói.
Com um pulo, nosso protagonista acerta a esfera perfurante, bem na cabeça do bicho. Com seus raios ativos, ele prepara o golpe final para acabar com a luta. A energia roxa então atravessa o crânio do monstro e o derrota de vez. O sistema informa que a velocidade da esfera aumentou em 1300%. Com a vitória, ele ganha 10.000 pontos em apenas 12 segundos de lutas. No camarote, a moça de óculos grita o nome dele, toda animada com a vitória. Fujiwara estranha a empolgação dela e diz que é raro vê-la tão animada. Toda envergonhada, ela inventa uma desculpa e diz que estava só torcendo. Mendula então fica sem graça com a cena e diz que ela está mais falante. Rita então pergunta por que o garoto desviou dos ataques do gigante. Ele explica que a velocidade normal do nosso herói é parecida com a do monstro, mas quando ele ativa, a eletricidade de sua velocidade aumenta muito, e com isso os ataques do gigante não conseguem mais acertá-lo. Fujiwara diz que mesmo assim, ele já garantiu o primeiro lugar com seus pontos, mas para superar o homem mais forte, nosso herói não pode parar por aqui. Com um olhar determinado, ele grita que não pode parar e nem por um segundo. A terceira fase começa, e agora são 3 gigantes do purgatório para enfrentar. Com sua esfera roxa, ele derrota o primeiro monstro com um único golpe. Rita então sorri, pois o garoto escolheu continuar e ele não esperava menos. Fujiwara lembra que Riten foi até a fase 4 de uma vez só no passado. O velho então se pergunta como nosso herói vai se sair, pois o limite de Riten foi a fase 3. Um dos gigantes então ataca com tudo, e nosso herói se prepara para desviar. Com sua velocidade, ele desvia do soco, ele usa sua onda de trovão e se aproxima para atacar o segundo gigante. Com sua esfera perfurante, ele derrota o segundo e aumenta a velocidade. Nosso protagonista então diz que para o terceiro, ele vai usar outra estratégia. Então ele se joga e é engolido pelo último gigante que estava na arena. O monstro fecha sua boca com força e acha que conseguiu a vitória. A criatura então comemora achando que finalmente derrotou seu inimigo. Com seus olhos vermelhos, nosso herói diz que vai rasgá-lo de dentro para fora. Uma enorme explosão de fogo acontece e consome o gigante por completo. O sistema informa que o alcance da skill aumentou em mais 1100%. Com a vitória, ele ganha 15.000 pontos em 13 segundos de lutas. Do camarote, Fujiwara fica chocado, pois o garoto usou a mesma skill da primeira fase. A explosão de fogo varre a arena e não sobra nada do último gigante. Nosso herói então fica exausto, pois sua mana acabou completamente. Mas ele sabe que a passiva de sua skill vai recuperar sua energia rapidinho. A quarta fase começa e agora são 4 gigantes para ele enfrentar de uma vez. Iten diz que se ele passar dessa fase, vai superar até mesmo a sua versão mais jovem. Nosso herói percebe que com a velocidade da esfera sua precisão também aumenta. Com mais alguns aumentos ele vai conseguir acertar os bichos de longe, mas ele sabe que sua mana é limitada e não pode errar nenhum tiro. De repente um dos gigantes solta a corrente de sua boca e o prende. Nosso protagonista fica cercado pelas correntes e não consegue se mover. Ele estranha o ataque, pois não esperava por corrente saindo da boca do bicho. O gigante então o puxa com tudo. O golpe o joga com tudo contra a parede da arena com muita força. Sem conseguir se mexer, ele é pego pelo monstro e fica em uma má posição. O gigante então o aperta com suas garras e se prepara para o golpe final. Com a pressão, o corpo do nosso herói começa a ser esmagado pela perto. A força é tanta que o gigante consegue abrir um buraco na arena. Nosso protagonista então cai no chão todo machucado e sem força. Desesperado, Fujiwara manda Rita ajudá-lo antes que seja tarde demais. Rita se pergunta se aquele é o fim da linha para o nosso protagonista. Ele então se lembra de quando também foi derrotado em uma de suas lutas. Sem pensar 2 vezes, ele se prepara para entrar na arena e salvá-lo, mas de repente Mendou o impede e diz que o garoto ainda não desistiu. Fujiwara se desespera, pois se não o salvarem agora, ele vai partir essa para melhor. Mendou diz que consegue sentir que o garoto ainda tem uma carta na manga. Fujiwara estranha, e o comandante revela que sabe disso por causa dos olhos dele, pois aqueles não são os olhos de alguém que já aceitou o seu fim. Com um olhar de pura fúria, nosso herói diz que não vai partir ali de jeito nenhum. Ele então se lembra que na luta contra Rage ele começou a analisar sua skill. Ele lembra que na luta contra Rage ele começou a analisar a skill Canhão de Trovão, mas nosso herói revela que parou a análise de propósito em 99%. Com um sorriso, ele diz que estava guardando a conclusão para um momento como esse. A análise então termina e ele adquire a Onda de Trovão e uma Lotus azul surge. No camarote, a moça de óculos se pergunta se a Gia sabia disso e Riten observa a skill permite absorver raios e aumentar sua agilidade em 100%. Além disso, a habilidade aumenta todos os status em 20 e recupera toda a vida. Com uma Lotus de energia ao seu redor, ele diz que o aquecimento acabou de vez. Agora falando sério, seus status passam dos 300 pontos e ele se levanta. Fujiwara fica chocado, pois ele se curou mais rápido que o healer profissional. De volta à luta, ele derrota 2 gigantes de uma vez com sua esfera perfurante. Assim, ele passa da quarta fase e ganha 20.000 pontos em 31 segundos. Com um olhar confiante, ele afirma que não vai perder para nenhum gigante. Em seguida, ele derrota mais um monstro, e a velocidade de sua esfera só aumenta. Logo depois, a quinta fase é concluída com sucesso em 57 segundos.
E sem parar ele também passa da sexta fase em 1 minuto e 34 segundos. Do camarote, os juízes ficam sem palavras com o poder absurdo do nosso garoto. A arena então se transforma em um verdadeiro inferno com uma pilha de gigantes. Todos então se perguntam se o verdadeiro monstro não é ele, e não as criaturas. Deitado nos corpos, ele pergunta por que o gigante da próxima fase não aparece. No camarote, Fujiwara está de boca aberta e não acredita no que aconteceu. Então ele aperta um grande botão vermelho para encerrar a prova do garoto. Suando frio, ele avisa nosso herói que a sua participação no teste acabou, porque o rapaz simplesmente detonou todo o estoque de monstros do torneio. Fujiwara grita chocado que ele acabou com todos os gigantes do inferno que eles tinham. Nosso herói então pergunta se não era para dificuldade ser infinita. Ele não lembra quantos matou, mas quer saber quantos pontos conseguiu no final. Pelo menos ele cumpriu seu objetivo e aumentou a velocidade da sua esfera. A skill agora viaja a 38 metros por segundo mais rápido que um carro. Com sua energia azul fluindo, nosso protagonista encara o nada à sua frente. Seus olhos brilham e ele sente uma nova presença se aproximando dele. Ele pensa que é um inimigo, mas logo se lembra de uma outra coisa e relaxa. Como ele não sobe de nível, a experiência se transforma em pedras de karma. Os juízes ficam chocados, pois uma pedra azul vale 10 mil de experiência. Rita entende que se o garoto lutar em grupo, todo o ganho vai para os parceiros. O veterano então diz que ainda bem que ele é humano, pois seria um monstro terrível. Com a pedra na mão, nosso garoto diz que já fez o que queria e vai embora. Então, as grandes portas da arena finalmente se abrem para ele sair. Do outro lado, Fujiwara avisa a todos que o nosso herói está saindo. O sistema revela que ele fez 106.600 pontos e ficou em primeiro. Empolgado, Fujiwara o elogia e diz que vai arrumar um mentor digno para ele, mas nosso herói recusa, pois já tem um professor e o velho insiste na oferta. Rita então chega e manda o velho parar, pois o garoto vai começar a não gostar dele. Nosso protagonista então reconhece que foi ele quem cuidou dos capangas do rei. Rita revela que ajudou o rapaz, pois ele é discípulo de uma tal de Izumi, e Fujiwara fica chocado com a revelação. O velho não acredita que o garoto é discípulo de Izumi, e Rita agradece ao rapaz pelo que ele fez antes. Com um sorriso, Rita confirma a informação e deixa o velho ainda mais confuso com a situação. Fujiwara pensa que faz sentido um jovem tão forte ser aluno de Izumi, e nosso herói chama Riten de Sensei. Shou parabeniza pela performance e se oferece para curá-lo, mas Riten diz que ele não deve estar ferido. Nosso garoto então diz que não está machucado e só precisa de um pequeno descanso para se recuperar. Fujiwara entende o poder dele agora, mas Riten revela que seu outro discípulo também destruiu todos os monstros. Itsuki pergunta se Tewa chegou na fase 6, mas Fujiwara diz que na época o máximo era a fase 4. O velho então pede para ele relaxar e assistir, pois a segunda fase só começou para os outros agora. Enquanto isso, Rico termina a classe difícil em 17 minutos e ganha 1.600 pontos. Sayo também completa a classe e ganha a mesma pontuação, mas em 19 minutos de luta. Nosso herói achou que seus amigos iriam mais longe, mas Fujiwara o lembra que nem todos são fortes como ele. Ele pergunta por que eles não saíram ainda, e o velho explica que só casos especiais podem sair. De repente, Riten olha para o telão e diz que mais alguém conseguiu chegar na classe Pesadelo. O Brutamontes Gakuoi usa sua ferramenta de karma e consegue derrotar um dos gigantes do inferno. E a usuária de Shikigami, a Kagami Shion, também impressiona a todos por ter chegado tão longe. A criatura então começa a se transformar em uma forma muito mais completa e assustadora. O Shikigami vira um monstro gigante e encara seu oponente com um olhar de pura fúria. Com um único golpe, a criatura avança com tudo e se prepara para o ataque final. Nosso herói pergunta se o Tamashou dela também se transforma e a moça o avisa para ter cuidado com eles. Nosso herói pensa que já que seus amigos saíram, ele também vai embora, mas algo chama sua atenção. De repente, ele vê Iberia com uma armadura e pergunta de onde ela veio. O rapaz então revela que aquela é a ferramenta de karma mais forte que seu pai fez para ele. A armadura épica se chama Dragon Gear e aumenta o ataque e a agilidade a cada minuto. Iberia diz que a ferramenta tem vontade própria e demorou muito para conseguir usá-la. Ele explica que se usar por mais de 15 minutos, a penalidade é ativada, então tem que ser rápido. Iberia sabe que foi nosso herói que zerou a classe Pesadelo e quer dar o seu melhor. Com sua nova força, ele avança contra o monstro e grita o nome da dupla dele. Nosso protagonista então elogia o amigo e diz que a armadura caiu bem nele. De repente, uma voz anuncia que a segunda fase do torneio finalmente acabou. Fujiwara explica que só os 10 primeiros avançam e os 2 melhores ganham o prêmio. O Brutamonte, Gakuoi, todo convencido, diz que as recompensas já são dele. Com um olhar sério, Fujiwara diz que vai anunciar os 10 melhores colocados. A tela mostra nosso herói em primeiro, com mais de 100 mil pontos, e seus amigos no top 7. A galera fica chocada com a pontuação, pois nem Teivadin chegou perto disso. Gakuoi não acredita que ficou em terceiro, e se pergunta quem é Temaitsuki.
A garota Hanyu Kana também fica interessada e diz que quer lutar com ele. Sayu se sente triste com a diferença de poder e pensa em desistir de lutar. Cho então anuncia que as preliminares acabaram e nosso herói está em primeiro. Ela sente que seu pai está satisfeito e ele diz que o futuro da humanidade é brilhante. Deitado no chão, Iberia diz que já esperava o primeiro lugar do amigo. Ele se orgulha por não ter envergonhado o nome da dupla deles com sua luta. Nosso herói então o parabeniza e diz que ficou surpreso com seu desempenho. Com uma cara engraçada, Iberia fica todo feliz com o elogio do seu parceiro. Logo depois, as preliminares do 21º torneio da liga são concluídas. Com o fim da prova, nosso herói carrega seu novo amigo nas costas para sair. Enquanto isso, no Distrito 1 do Continente Sul, as coisas estão bem calmas. Um velho de barba branca medita tranquilamente em seu templo sagrado. Alguns soldados reclamam por terem sido chamados só para ver o velho ali, mas outro o avisa que aquele é o comandante Balgar, o profeta do futuro. O soldado reclama que se ele vê o futuro, devia avisar dos perigos antes. Seu parceiro explica que ele só consegue ver uma pequena parte do que vai vir, e mesmo que suas profecias só acertem 10%, ele ainda é um pilar. De repente, Balgar acorda e grita que o continente norte está em perigo. Ele revela que um ataque de bestas com nível maior que 100 vai acontecer. Em outro lugar, nosso herói observa uma árvore balançando com o vento. Seus status totais finalmente passaram dos 1500 pontos. No total, um despertado normal ganha 50 pontos ao subir de nível. Com 1500 pontos, ele é equivalente a um despertado de nível 30. Suas passivas aumentam sua agilidade e defesa em 10%. Nosso herói pensa que não tem como aumentar seu ataque, mas ouve alguém gritar. Com o canto do olho, ele então vê quem o chamou e fica um pouco surpreso. Rico e Sayu o convidam para jantar e o amigo diz que fez seus pratos favoritos. Nosso garoto então decide pensar em seu poder de ataque depois e vai com ele. Na mesa, cheia de comida, Sayu comenta que não comia a comida do Rico há um tempo. Nosso protagonista então pergunta onde está seu novo parceiro, o Iberia. Shaw explica que curou o rapaz, mas ele está exausto e continua dormindo. Rico fica surpreso que um nível 7 como o Iberia passou da classe pesadelo. O ex-amigo de óculos brinca com Sayu, mas ela aponta para algo atrás dele. Uma sombra sinistra com um olho vermelho surge atrás do rapaz de óculos. A criatura então se revela e com uma voz faminta pede desesperadamente por comida. De repente, Iberia avança com tudo e derruba Rico no chão para pegar a comida. O amigo de óculos se irrita com um susto e o manda sair do seu lugar na mesa. Com a cabeça baixa, Iberia encara seu prato com um olhar bem intenso. Rico se assusta com a reação e pergunta por que ele está bravo com ele, mas com um sorriso no rosto. Iberia diz que a comida estava uma delícia. O rapaz de óculos se gaba pois sua comida recuperou a energia do amigo. Iberia então diz que ele devia virar chefe e Rico não sabe se é um elogio. De repente, o pai da Cho os interrompe, pois tem uma pergunta para ele. Com um olhar sério, ele pergunta qual é o maior medo de cada um deles. Rico começa a responder e diz que seu sonho é ser um salvador e viajar o mundo. Portanto, seu maior medo é envelhecer, pois não teria mais energia para viajar. Só de pensar nisso, o rapaz de óculos fica todo arrepiado de medo. Em seguida, Sayu revela que nasceu em uma família de médicos e cresceu em um hospital. Por causa disso, ela viu muitas pessoas sofrendo com doenças desde pequena. Aquelas cenas de pessoas muito doentes a marcaram para sempre. Isso se tornou um trauma e agora ela tem medo até de um simples resfriado. Ela então entende por que fugiu quando o nosso herói espirrou no outro dia. A cena fofa mostra o garoto espirrando e ela pulando de medo para longe. O pai da Cho a tranquiliza e diz que despertados quase nunca ficam doentes. Chega a vez de Iberia e ele se prepara para contar qual é o seu maior medo. O rapaz loiro revela que antes seu medo era não passar nas preliminares, mas agora ele tem medo de não conseguir mais lutar ao lado do nosso herói. Iberia então pergunta qual é o maior medo do nosso protagonista. Todos ficam curiosos, pois não conseguem imaginar o garoto com medo de algo com um olhar triste. Ele revela que ficou perdido depois que seus pais se foram. Nosso herói se sentia sozinho com muita raiva e tristeza em seu coração. Ele então lembra de quando estava chorando sozinho em um lugar escuro. Foi quando seus amigos o encontraram e ofereceram comida e um novo começo. Com lágrimas nos olhos, ele diz que o calor deles o tirou daquele mundo ruim. Depois disso, ele conheceu seu sensei Cho e também o Iberia. Ele diz que todos são como seus camaradas, ou melhor ainda, como se a sua família tivesse crescido ainda mais com eles. Com um sorriso, ele diz que deseja que aquele momento dure para sempre. Por fim, ele revela que seu maior medo era viver sozinho sem ninguém. Shora fica toda corada e acha a hora dele bem mais tranquila agora. Iberia então o abraça e jura que nunca mais vai sair do lado dele. O pai dela explica que fez a pergunta para eles não se arrependerem, pois o objetivo de um salvador é partir sem nenhum arrependimento. Então ele manda todos comerem, pois Sayu e Rico voltam amanhã. No dia seguinte, eles se despedem e prometem se ver no torneio. Nosso herói estranha a aproximação repentina de Rico e Iberia. Quando eles iam voltar, nosso herói lembra que tinha uma pergunta para Sayu.
Mas de repente ele se vira surpreso e se pergunta o que aconteceu. Chon então aparece correndo com uma expressão de pura pressa. Seu pai pergunta o que aconteceu e ela revela uma informação secreta. A moça diz que a notícia só pode ser dita para salvadores de nível 50, mas seu pai confia nos garotos e manda ela contar tudo para ele. Ela revela a profecia de Balgar, que em 3 dias, um ataque de bestas vai rolar no norte. Nosso herói questiona a fonte, mas o pai dela diz que Balgar é o maior profeta que existe. Shoa pede para seu pai sair do continente, mas ele acha que o alvo do ataque é ele mesmo. Ou seja, se ele ficar por ali, com certeza vai ser uma ótima isca para as criaturas. Ela insiste em evacuar e nosso herói concorda, mas se oferece para ficar e lutar. Contudo, ele já se decidiu e pede para nosso garoto fazer outra coisa, deixando Iberia preocupado. A missão é proteger o pai de Iberia, o melhor artesão dos 5 continentes. Iberia questiona a decisão e nosso herói se pergunta se o sensei quer mantê-lo longe. Em seguida, o comandante se vira para Shoa, pois tem 3 pedidos para ela. Primeiro, ela deve avisar do ataque e evacuar os moradores com os despertados mais fracos. Por fim, ele manda chamar Hiten, pois eles vão encarar as bestas de frente ali mesmo. A moça de cabelo azul avisa seu pai que Hiten já está a caminho. Ele parece bem ferido e pede para ela descansar um pouco. Ela fica com uma expressão bem preocupada com o estado de seu pai. O comandante pergunta se ela está preocupada com os guardas de Aida. Toda sem graça, ela diz que, como esperado, seu pai consegue ver tudo. O velho explica que mandou nosso herói embora para protegê-lo. Se ele lutasse na grande batalha, seus poderes seriam expostos para os inimigos. Além disso, ele revela outro motivo para a missão do nosso garoto. O rapaz precisa de mais poder de ataque e o pai de Iberia tem um artefato. Com o item do artesão, nosso protagonista se tornaria um guerreiro perfeito. Ele teria ataque e defesa mana e agilidade no máximo. No primeiro dia da profecia, os monumentos de pedra caem sobre a cidade. O grande ataque finalmente começou em todo o continente norte. Enquanto isso, nosso herói e seu parceiro correm pelo Distrito 2. O rapaz loiro pergunta a distância e ele responde que faltam 100 km. Com um olhar sério, o garoto pensa que precisam se apressar para chegar logo. Uma besta do desastre pode aparecer a qualquer momento e complicar a missão. De repente, seu parceiro aponta para o céu e grita o nome dele. Nosso protagonista então olha surpreso na direção que um amigo apontou. Ele vê o monumento de pedra caindo com tudo bem no meio da cidade. Pelo visto, o ataque que seu mestre previu realmente começou. O impacto do monumento no chão causa uma explosão gigante de energia. Nosso herói fica preocupado, pois a evacuação ainda está acontecendo. Se uma besta surgir agora, muitas pessoas inocentes vão acabar partindo. Os despertados na cidade ficam em pânico, pois a profecia veio mais cedo. Eles gritam para todos correrem, pois uma criatura está vindo. Uma barreira se forma e Iberia fica num dilema sobre o que fazer. Se eles ajudarem, vão se atrasar, mas se não fizerem nada, todos vão partir. O garoto percebe que seu parceiro está cansado e preocupado com seu pai. Por isso ele acha que o rapaz vai odiar a ideia de parar para ajudar. Mas para sua surpresa, Iberia diz que eles precisam ajudar as pessoas. A criatura é nível 20 e se ajuda todos, ali vão de base. Nosso herói então concorda, e eles mudam o plano na hora. A dupla decide que primeiro vão cuidar da besta na cidade para salvar os civis. De dentro da barreira, uma criatura de rocha surge com um grande impacto no asfalto. A criatura se revela um golem de chamas, nível 20 e um todo coberto de fogo. Um dos despertados ali diz que a criatura nível 20 não é páreo para eles. Com isso, um dos caras usa sua skill de escudo de pedra para defender o grupo. Ele manda os outros procurar uma brecha enquanto o golem o ataca com fogo, mas o ataque do monstro é muito forte e quebra o asfalto com facilidade. Com seu escudo quebrando, o defensor não consegue acreditar no poder do golem. Seus parceiros entram em pânico, pois o cara com a maior defesa foi derrotado. Um deles sugere fugir, mas o golem ataca outro rapaz antes que ele possa reagir. Com um sorriso, o cara diz que eles deveriam ter se cuidado sozinhos. De repente, o monstro surge bem nas costas do cara egoísta, com um olhar sinistro. Apavorado, o rapaz implora por sua vida e usa sua skill de canhão de água. Ele se gaba por ser um elementalista de água, o inimigo natural do fogo. Seus parceiros observam a fumaça e um deles sugere acabar com o monstro. Mas o egoísta não deixa, pois diz que foi ele quem derrotou a criatura sozinho. De repente, o golem ressurge bem atrás dele sem nenhum arranhão. O monstro então ataca com uma rajada de fogo imensa que cobre toda a rua. Então nosso herói salta no meio das chamas e cria um escudo de gelo negro. Com um sorriso, Iberia diz para deixarem o monstro com a dupla Double. Nosso herói então manda o amigo evacuar os civis e seu sistema mostra um buff. Iberia se aproxima e diz que um dia vai superar o herói. O rapaz loiro discute com os outros despertados que se acham por serem salvos. Um deles nota a armadura de gelo do nosso herói e se pergunta se é um artefato. Com o olhar focado no nosso protagonista, se lembra de um conselho do seu mestre. O velho explica que sua esfera perfurante é lenta contra inimigos muito rápidos.
Por isso ele aconselha a guardar a skill como um trunfo para o momento certo. Nosso garoto sabe que não pode usar a esfera ali e decide lutar de outro jeito. Então ele decide suprimir o monstro de fogo com a força bruta, usando seus raios. Sem perder tempo, ele avança com tudo e acerta um soco elétrico no gigante. O sistema ativa a onda de trovão e ele se prepara para atacar mais uma vez. O golpe joga o monstro de pedra para trás com uma força impressionante. A criatura fica atordoada e não entende o que acabou de acontecer com ela. Com seus raios ativos, o nosso herói continua seu ataque sem dar nenhuma trégua. O golem é empurrado com violência e não consegue revidar os golpes do rapaz. Os civis acham que o monstro estava ferido, pois o herói parece muito jovem. O despertado que zombou dele fica de boca aberta e não acredita na cena. Ele não entende como um golem nível 20 e um está apanhando tanto para um garoto. O monstro finalmente cai derrotado e o cara se pergunta onde o jovem foi. Um deles diz que o rapaz sumiu com uma garota loira logo após a vitória. Nosso herói e seu parceiro continuam a missão, mas ele sabe que o futuro é sombrio. Com um olhar sério, ele pensa que precisa aumentar seu poder de ataque de alguma forma. Mais tarde, Iberia elogia a velocidade do amigo, pois nem conseguiu acompanhar com os olhos. Porém, nosso protagonista diz que ser rápido não adianta nada se não tiver poder. O rapaz loiro fica todo cansado e admite que nunca tinha pensado nisso antes. Com isso, o garoto revela que existe um bom método para aumentar o poder de ataque. Todo animado, seu parceiro diz que o armazém de seu pai tem várias ferramentas para isso. Ele então começa a imaginar nosso herói com uma armadura super estilosa e poderosa. Nosso protagonista acha a risada dele estranha e o loiro diz que vai pedir um item. De repente ele percebe que seu parceiro está cansado e o pega no colo para ajudar. O rapaz grita que ainda não estava pronto e nosso herói começa a correr com ele. Com uma velocidade absurda, ele o carrega pela cidade e diz que já se atrasaram. Finalmente, eles chegam em uma floresta escura no meio da noite para a missão. Todo quebrado, o amigo reclama que seus braços vão cair depois daquela viagem. Ele explica que seu pai mora ali, pois a cidade é barulhenta para se concentrar. O loiro avisa que o lugar tem armadilhas e nosso herói detecta a mana no ar. O parceiro diz para ele ficar perto, mas o garoto confia em sua própria detecção. Com um sorriso convencido, o rapaz se gaba por finalmente estar na liderança. Sem prestar atenção, ele pisa em um monte de folhas secas no caminho da casa. Em pânico, ele lembra de uma armadilha e nosso herói questiona se a casa é dele. O rapaz sente a mana ficando mais forte e percebe que ativou a pior armadilha. De repente, um golem de ferro surge das folhas com status épicos e muito poder. Nosso herói fica surpreso, pois não sabia que existiam ferramentas humanoides. O golem então ataca com um soco poderoso e o rapaz loiro se assusta com a força. A criatura de ferro gira seu braço e ataca os dois com um golpe giratório. Nosso protagonista salta para desviar e o impacto abre uma cratera no chão. Ele se irrita, pois até a ferramenta tem mais ataque que ele, o que é um problema. O garoto então pede uma dica e seu parceiro diz para mirar na pedra em seu peito. Aquela é a fonte de poder do golem, e se for destruída, ele não se moverá mais. Com seu raio ativado, nosso herói diz que mesmo com menos poder, ele é mais rápido. Ele usa sua velocidade para desviar dos socos do golem e se aproxima do ponto fraco. A criatura tenta acertá-lo, mas o garoto é muito ágil e não leva nenhum golpe. Com um movimento rápido, ele chega perto do peito do golem e se prepara para atacar. Sem hesitar, ele arranca a pedra do peito da criatura com sua própria mão. Com a fonte de energia removida, o golem para de se mover e fica inofensivo. Nosso herói então segura a pedra e diz que aquilo deve resolver o problema. De repente, Iberia grita para ele parar e um homem surge para atacar o garoto. Com seus olhos vermelhos, nosso protagonista desvia do ataque do homem misterioso. O cara se assusta, pois não entende como o rapaz apareceu ali tão rápido. Ele se apresenta como Bokuto Yusuke e diz que achou que eram apenas bandidos. Yusuke então pergunta quem é nosso herói, pois não sentiu sua mana antes do ataque. Nosso herói então estranha, pois não consegue mais sentir a espada do guardião. O rapaz loiro então apresenta como seu amigo Itsuki, o nível 0, super forte. Yusuke avisa que o mestre está bem ali, mas para tomarem cuidado com ele. De repente, o pai de Iberia surge com um olhar nada amigável na sua frente. O garoto loiro, todo animado, conta que passou nas provas preliminares do torneio. Ele se gaba por ter zerado a classe pesadelo e ficado em quarto na região. Sem dizer uma palavra, o velho artesão simplesmente dá um tapa na cara dele. O rapaz fica chocado e sem entender nada pergunta porque apanhou do seu pai. Com uma voz furiosa, o velho manda ele devolver a armadura de dragão que roubou. Iberia se defende e o pai o avisa para não usar a armadura sem permissão de novo. Irritado, o rapaz diz que não vai mais usar ferramentas e joga sua bolsa no chão. Nosso protagonista então se vira para o velho e se apresenta formalmente. Ele explica sua missão e o artesão diz que já estava sabendo da profecia. O velho então encara o garoto e se pergunta por que seu mestre o aceitou.
De repente ele percebe algo e fica chocado com a descoberta que acabou de fazer. A tela de status do nosso herói aparece e revela sua classe e seu nível 0 fixo. O artesão pergunta se ele está usando algum item para falsificar seu status. Ele então entende o pedido de seu mestre ao ver uma pedra de karma especial. O velho diz que o mestre do garoto é calculista e sempre pede algo em troca. Ele revela que o comandante pediu um artefato em troca da proteção do nosso herói. O velho artesão diz que não se importa de dar o item, mas se pergunta por que seu mestre escolheu um fracasso. Ele então mostra o cristal crítico, uma obra-prima única para aumentar o poder de ataque. Porém, em um flashback, uma rachadura se formou no item do nada. O velho revela que o rank do artefato ficou desconhecido e o efeito quebrado foi adicionado. Agora o item multiplica o ataque por 10, mas reseta o subir de nível sendo inútil para os outros. O artesão diz que, como nosso herói não sobe de nível, o artefato é perfeito para ele. Uma aura dourada o envolve e o velho diz que sua taxa de crítico vai chegar a 100%. Com o poder do cristal, nosso herói sente o punho de ferro da destruição e o sistema mostra 0%. Ele acha a condição de derrotar inimigos mais fortes bem difícil, mas vai pensar nisso depois. O artesão diz que o item combina com ele e nosso herói agradece pois vai ajudar muito. O velho diz que não precisa agradecer, pois ambos lutam pela sobrevivência da humanidade. De repente, ele nota algo no céu e acha suspeito um ataque em um lugar tão remoto. Com uma velocidade incrível, um vulto corta as árvores e parte para cima deles. O ataque acerta Yusuke em cheio e mostra que o inimigo invadiu a área. Iberia é jogado para longe pela força do impacto e grita sem entender o que aconteceu. Assustado, o rapaz loiro vê que uma barreira se formou ao redor de toda a floresta. Uma cúpula de energia verde cobre tudo e um portal estranho surge no céu. O artesão acha estranho, pois apenas os comandantes dos 5 continentes sabiam dali. Yusuke manda todos recuarem, pois as bestas do desastre já estão a caminho. Com seu olhar focado, nosso herói sente algo se aproximando em uma velocidade absurda. Com seu olhar focado, ele conta 6 inimigos, mas logo percebe que na verdade são 8. Então o demônio de um chifre nível 14 surge das sombras pronto para o ataque. Sem se abalar, nosso herói desvia do primeiro golpe com uma calma impressionante. Imediatamente, o sistema ativa sua muralha de gelo negro e ele contra-ataca com tudo. Vários monstros pulam em cima dele ao mesmo tempo para tentar sobrecarregá-lo com o ataque. O rapaz pensa que com sua explosão de Lotus poderia acabar com todos eles num instante. Ele se lembra que Yusuke provavelmente conseguiria aguentar o impacto dessa habilidade. Porém o garoto sabe que o artesão e Iberia estão escondidos bem atrás dele, no galpão. Usar a explosão de Lotus sem cuidado poderia acabar acertando seus dois amigos na onda de choque. Após derrotar os monstros, ele conclui que realmente é mais adequado para lutar sozinho. De repente, nosso protagonista sente outra onda de mana muito mais intensa que as anteriores. Com isso, uma besta guardiã de 2 chifres nível 24 aparece na sua frente. Enquanto isso, em outro lugar, um demônio relata que a primeira onda de escravos foi enviada ao mundo humano. Um rei demônio sentado em seu trono pergunta qual dos 8 reis vai liderar a força principal. Outra criatura diz que notou alguém importante e manda seus servos irem capturá-lo. Esse ser se revela como Emahaku, um dos 8 reis demônios, e questiona quem fará a captura. O Lorde Demônio decide que a tarefa será de um general, pois um rei poderia destruir seu olho. Além disso, o chefão decide que o comando da força principal ficará com Enshukuma. Enshukuma é outro dos 8 reis e seu superior diz que ele está faminto por não comer há tempos. De volta à floresta, nosso herói ouve um grito e reconhece a voz de Iberia vindo da casa. O guardião de 2 chifres avança com tudo para cima do nosso herói com um soco poderoso. Com um olhar sério, o garoto decide que não tem outra escolha a não ser usar aquela técnica. Então ele lança sua esfera perfurante com uma energia roxa sombria na direção do monstro. O rapaz pensa que se derrotar a criatura, sua taxa de crítico vai aumentar bastante. O sistema ativa seu cristal quebrado e a esfera perfurante avança pelo céu noturno. Com o monstro derrotado, sua taxa de crítico sobe em 1% como ele esperava. Yusuke diz que vai cuidar da besta que invadiu o quarto e nosso herói cuida do resto. Sem perder tempo, o garoto dispara em alta velocidade na direção da casa para ajudar. Lá dentro, ele encontra uma criatura ameaçando Iberia, que está no chão todo ferido. O rapaz loiro lamenta, pois não consegue vencer a criatura sem sua armadura de dragão. Com seu rosto machucado, ele parece ter perdido toda a esperança de sobreviver ao ataque. A criatura se aproxima para dar o golpe final e o rapaz grita pelo nome do nosso herói. Em Koinal, de repente o pai de Iberia aparece e acerta o monstro com um martelo gigante. O loiro fica surpreso, pois seu pai não é de combate, mas mesmo assim não tem medo da besta. A criatura fica atordoada com o golpe surpresa do velho artesão em sua cabeça. O artesão então joga o monstro para longe e diz que deixa o resto com seu parceiro. Ele grita o nome tema e nosso herói surge no meio da sala com seus raios ativos. Com uma mão, o garoto para o soco da criatura sem nenhuma dificuldade. Sua muralha de gelo negro é ativada e um espinho de gelo atravessa o peito do monstro.
Ele se desculpa pelo atraso e pergunta a situação lá fora, pois estava cuidando dos vigias. O artesão diz que não sente mais mana do lado de fora e acha que Yusuke derrotou todas as bestas. Do lado de fora, eles veem Yusuke no meio de vários monstros derrotados e ficam impressionados. Yusuke avisa para não baixarem a guarda, pois a barreira continuará criando monstros cada vez mais fortes. O guardião então decide destruir a barreira e pede para os outros cuidarem dos monstros que passarem por ele, mas nosso herói diz que ele mesmo vai cuidar de todas as criaturas e pede para Yusuke proteger os outros. O velho artesão nota que os olhos do garoto não mostram medo, mas sim uma enorme sede de batalha. Com isso, o rei concorda e diz que a destruição da barreira ficará por conta do nosso protagonista. Yusuke o alerta que se a barreira for verde, as criaturas terão no mínimo nível 250, mas ele confirma. Sem hesitar, o rapaz dispara em alta velocidade na direção da barreira com seus raios ativos. Com um sorriso no rosto, ele pensa que finalmente poderá lutar com tudo que tem sem se segurar. Todo ferido, Iberi atenta e junto, dizendo que seu amigo vai ele também precisa ir, mas seu pai o impede. O velho então diz para seu filho parar de fingir que são uma equipe, pois eles vivem em mundos diferentes. O rapaz loiro discute, dizendo que uma equipe serve para um apoiar o outro e cobrir as fraquezas. Ele grita desesperado que desse jeito o nosso herói vai acabar partindo por sua causa. Com raiva, o pai diz que ele não está apoiando e sim sendo um peso morto que só atrapalha a missão. O artesão explica que nosso protagonista é especial e ninguém de sua geração consegue acompanhá-lo. Ele então pergunta se o filho já viu o olhar do rapaz quando ele enfrenta uma besta do desastre. Aqueles são os olhos de alguém que está se afogando em ódio e seu sistema detecta 5 inimigos. Com sua mana totalmente recuperada, o garoto então avança para enfrentar um grupo de criaturas. Envolvido por seus raios, ele grita para os monstros saírem do seu caminho e abre passagem na marra. O sistema ativa sua explosão de Lotus e derrota 5 inimigos de uma vez. Com isso, o alcance de suas skills e sua taxa de crítico aumentam. Sua taxa de crítico agora está em 2%, mas ele gastou muita mana. Mesmo assim, o rapaz não vai deixar nenhuma criatura chegar perto de seus amigos. De longe, o rapaz loiro observa a explosão na floresta e fica bem preocupado. Surpreso, Yusuke pergunta de onde veio a explosão e Iberi reconhece a skill do amigo. Ele então diz que o garoto deve ter encontrado mais bestas na floresta. Yusuke acha estranho um nível 0 causar uma explosão daquela escala. Com isso, ele se pergunta se o motivo de Temar não subir de nível é um debuff. Finalmente, o nosso herói chega na barreira verde e percebe que as criaturas ali dentro são de outro nível. O rapaz então ativa sua detecção de mana, mas ela é bloqueada pela barreira. Ele se lembra que seu mestre o ensinou a julgar o nível pela cor da cúpula. Uma tabela mostra os níveis das bestas por cor e como a barreira é verde, elas são do nível 26 a 50. Com uma flor de lótus em sua mão, ele pensa na enorme quantidade de experiência que vai ganhar se derrotar todos. Então nosso protagonista invoca seu Shinigami, o Cão da Morte, para ajudá-lo na caçada. O sistema mostra que o Cão da Morte é Rank B, nível 16 e pode rastrear mana. O garoto então faz um carinho em seu cão e promete dar toda a experiência que conseguir para ele depois. Mas ele avisa para a criatura não encostar em nenhuma besta até que ele dê a ordem para atacar. Com um olhar focado e cheio de ódio, nosso herói declara que todas as bestas ali dentro são suas presas. Em uma residência, à noite, uma jovem informa seu pai que os guardas espertos chegaram. Então, um homem de armadura se apresenta como Shiriji Makei, um salvador de primeiro grau, nível 63. A mulher explica que outros salvadores vieram e estão vigiando o perímetro, mas ela pergunta onde está Aiten. Com isso, ela revela que falou com o homem às 6 horas e ele estava a caminho, mas agora não atende o telefone. Nesse momento, ela se preocupa porque monólitos estão caindo por todo o norte, mas o velho diz que feras comuns não são uma ameaça para ele. Izumi então pede para que ela continue tentando fazer contato, pois apenas o salvador de grau especial pode lidar com as feras de lá. No entanto, o homem de armadura questiona se eles não estão superestimando os salvadores de grau especial. Ele se gaba, dizendo que a diferença entre eles não é tão grande e não há fera que eles não possam derrotar. O velho retruca que confiança é bom, mas a ilusão de estar no nível deles é outra história. Então Izumi diz que toda essa confiança é porque ele nunca enfrentou uma fera realmente forte. De repente, o guerreiro fica em alerta e grita que o monólito caiu e as feras do desastre estão vindo. O ancião olha para o céu e diz que eles finalmente chegaram, enquanto a jovem informa que ainda não conseguiu contato com Ritten. Com um olhar confiante, Kei diz a eles para não se preocuparem, pois ele irá eliminar até a última fera. Logo em seguida, ele declara que provará naquele momento que os de primeiro grau são páreo para os de grau especial. Em outro lugar, vemos a barreira verde, que nosso herói foi encarregado de destruir. Nosso protagonista e seu lobo, Grim, estão dentro da barreira, e ele percebe que o cenário é o mesmo do lado de fora. Então um feixe de luz verde dispara para cima, e o jovem sente uma atmosfera estranha, enquanto sua detecção de magia é ativada. Ele consegue sentir as ondas mágicas do lado de dentro, mas não do lado de fora, e conclui que são espaços separados.
Com isso, seu sistema detecta 5 inimigos e recupera 50% de sua mana. Nosso herói diz ao seu lobo para esperar ali e cuidar de qualquer fera que tente escapar. Com um sorriso no rosto, ele chama o lobo de bom garoto e ativa seu poder elétrico. Então, duas criaturas monstruosas correm em sua direção para atacá-lo. Usando sua velocidade, o jovem desvia de um dos monstros sem dificuldade. Com isso, ele ativa sua parede negra e esmaga uma das feras com força total. Em seguida, ele usa um ataque elétrico para cuidar das outras criaturas. O golpe atinge os monstros em cheio e os arremessa para longe com o impacto. De repente, uma fera muito maior e mais imponente aparece na frente dele. Sem perder tempo, nosso herói usa sua orbe perfurante direto no rosto da criatura. A energia roxa atravessa a criatura, não lhe dando chance de se defender. Com a vitória, sua taxa de acerto crítico aumenta para 3% no total. O jovem calcula que com essa taxa, ele em breve acertará seu primeiro ataque crítico. Ele então percebe o monólito verde e diz que é a primeira vez que vê-o de perto. Então ele se pergunta se destruir a estela fará a barreira desaparecer, e diz que um golpe é o suficiente. No entanto, seu sistema detecta mais um inimigo, e sua mana se recupera em 10%. Com um olhar focado, o garoto percebe que ainda resta um inimigo para derrotar. De repente, vários espinhos negros disparam do chão e avançam em sua direção. O protagonista desvia do ataque e pensa que se não tivesse sentido a onda de magia antes, ele teria sido perfurado, e a situação teria ficado muito feia para ele. O jovem olha para a estela e percebe que o ataque veio de trás dela. Ele então entende que este é um tipo diferente de fera do desastre das anteriores. À distância, vemos a imensa barreira verde que cobre parte da floresta. Enquanto isso, o garoto loiro está todo machucado e com um olhar muito preocupado. Josuke então o avisa que nem mesmo Tema consegue lidar com todas as feras, e o garoto se pergunta se acabará atrasando seu amigo. O homem de armadura diz para ele não se preocupar, porque o mestre exagera, mas Iberia se sente inútil. Ele então explica que as feras da barreira verde são do nível 26 ao 50, e o loiro admite que não venceria. Josuke tenta animá-lo, dizendo que na idade dele nem tinha coragem de entrar em uma daquelas. O amigo do nosso herói fica surpreso, e Josuke revela que a diferença não é apenas o nível. Com isso, ele explica que as feras das barreiras cinzas não têm inteligência, e apenas destroem tudo. Embora sejam fortes, podem ser derrotadas com estratégia, mas as da barreira verde são outra história. Lá dentro, pode haver feras inteligentes como o general de 4 chifres, nível 34. Josuke diz que poucos da geração do protagonista conseguiriam lidar com aquela fera, e o jovem observa que eles são diferentes. O guerreiro conclui que Iberia não é um fardo por ser imaturo, mas porque seu amigo é forte demais. De volta à luta, nosso herói diz que finalmente encontrou a famosa fera inteligente. O monstro zomba e pergunta se ele está resmungando e implorando pela própria vida. Então a criatura questiona sua força, mas o chama de covarde por ser nível 0 e tremer diante dela. Com um sorriso sinistro, o protagonista diz que está apenas animado, e já que a criatura fala, ele tem uma pergunta. O monstro concorda em conceder seu último desejo antes de acabar com ele. Com seus olhos vermelhos em chamas, nosso herói pergunta se a criatura sente dor. A fera fica furiosa e diz que o mero humano não pode fazê-la sentir dor. Então ela declara que infligir dor é privilégio deles, e a ataca com lâminas afiadas. As lâminas da criatura descem com força total em direção ao nosso herói. Com sua eletricidade ativa, o jovem enfrenta o monstro de frente, sem medo. Então ele contra-ataca com um golpe cortante que rasga o ar em direção ao inimigo. A criatura se pergunta se acertou, mas percebe que a mana do garoto está aumentando. Ela então percebe que até as antenas do oponente ficaram mais rápidas. Mas nosso herói confia em sua velocidade e sabe que ainda tem a vantagem. No entanto, ele fica frustrado porque seu poder é baixo e o golpe mal fez um arranhão. O monstro fica impressionado com a agilidade do jovem e pergunta qual é o seu nível real. Com isso, a criatura diz que a velocidade não importa, pois ele é apenas um inseto. Então a fera zomba dele, dizendo que mesmo sem golpes fracos não fariam nem cócegas nela. Sem perder tempo, nosso herói desvia dos ataques com sua agilidade aprimorada. Ele usa as próprias lâminas da criatura para se defender dos golpes contínuos. Com um movimento rápido, ele consegue bloquear um dos ataques do monstro. O jovem continua se defendendo enquanto a criatura o pressiona com seus ataques. Então ele desafia a fera a tentar acertá-lo, se ela for realmente capaz. A fera percebe que sua eletricidade é apenas para aumentar a velocidade e questiona sua mana. Ele entende que as antenas fazem parte do corpo da fera e é por isso que sua análise não ativa. Nosso herói se pergunta quantos ataques já desferiu enquanto desvia novamente. A criatura diz que é inútil e o garoto percebe que sua mana está acabando. Com um olhar determinado, ele decide focar tudo no ataque para vencer a luta. O jovem decide aumentar a frequência de seus ataques, pois se acertar um golpe crítico, ele vence.
Ele continua o ataque enquanto o sistema mostra os detalhes de seu item de acerto crítico. Para acertar o golpe decisivo, a única coisa que ele pode fazer é continuar atacando. A criatura se defende com suas lâminas e os golpes do nosso herói não surtem efeito, mas em um momento de descuido, ele é atingido com força e acaba cuspindo um pouco. O monstro o chama de tolo por se jogar contra ela daquele jeito. A criatura então zomba dele, perguntando onde está a tal dor que lhe ia causar. A fera fica surpresa por ele ainda estar de pé e elogia sua alta defesa. De repente, uma aura vermelha o envolve e o cristal o informa que seu próximo ataque será um acerto crítico. Com um soco devastador, ele atinge o peito do monstro com toda a sua força. A fera fica completamente chocada com o poder repentino do golpe que recebeu. O impacto do ataque é tão forte que uma onda de choque destrói tudo ao redor deles. O inimigo cai de joelhos com um impacto enorme no peito e se pergunta de onde veio tanto poder. O jovem percebe que o acerto crítico foi muito mais forte do que ele esperava. Olhando para o inimigo derrotado, ele sente uma mistura de satisfação, foco e êxtase. Ele então percebe que, mesmo com um ferimento na barriga, não sente dor alguma. Com um sorriso no rosto e vapor saindo de sua boca, ele diz que a sensação é incrível. O garoto então agarra a criatura e pergunta se ela sentiu alguma dor com aquilo. Assustado, o monstro se pergunta o que ele é e o chama de trapaceiro por causa de seus atributos. Com os olhos vermelhos, ele explica que as outras feras nem sequer gritaram e finaliza o inimigo. Com um sorriso assustador, ele diz que o grito de uma fera que sente dor é bom de ouvir. A criatura o chama de demônio enquanto é subjugada e a taxa de acerto crítico do jovem aumenta. Com a fera derrotada, ele diz que finalmente acabou e sua taxa de acerto crítico sobe para 4%. Agora que o perigo passou, a adrenalina diminui e a dor do ferimento em sua barriga começa a aparecer. Ele então percebe que a barreira ficou transparente, o que significa que não há mais feras lá dentro. O jovem se aproxima do monólito e percebe que só precisa destruí-lo para completar sua missão. Sem perder tempo, ele dá um soco com toda a sua força e estilhaça a Estela em vários pedaços. Exausto, ele cai no chão e pensa que a Estela era fraca, mas precisa verificar algo antes de voltar com um olhar sério. Ele se lembra de um detalhe importante sobre seu novo companheiro. A sombra de um lobo aparece na frente dele e o protagonista pede para a criatura se mostrar. Seu lobo, Green, então aparece e o jovem nota que ele parece bem maior do que antes. Com um olhar surpreso, ele percebe outra mudança em seu novo Shikigami. O sistema mostra que o lobo subiu 3 níveis e ganhou 150 pontos de status. Ele entende que não foi sua imaginação e que o corpo do lobo realmente cresce com seus níveis. Com isso, ele se pergunta o quão gigante seu companheiro se tornará e mal pode esperar para ver.